Ah, isso é muito cafona, gente, das empresas, elas olharem com essa visão do passado. Ai, meu Deus, não é tudo performance, tudo performance. Não, a gente sabe quanto aquele indivíduo performa, só que a gente não sabe o impacto positivo ou negativo que ele tem no resto do time. Meta, indicador, número, faturamento. Isso é muito importante. A cultura é a mesma coisa. Juliana Alencar, CEO e fundadora da Word Garage, que é um hub de inovação e cultura. E a gente desenha projetos customizados, tanto de transformação cultural e também a parte educacional. Então a gente treina aí líderes e times. Trabalhei por 4 anos e pouco na área de inovação na Mil, desenvolvendo projetos de transformação cultural, transformação digital, conexão com startups, criando as redes sociais. Trabalhou por anos em áreas de inovação de grandes empresas. Juliana Alencar. Juliana, seja muito bem-vinda. A mulher mais jovem a receber o prêmio G10 de liderança empreendedora, foi a primeira mulher sócia e CCO na Startse e idealizadora do projeto WG. Os 85% a gente lida com grandes corporações. A cultura mesmo ela é um triângulo, né? Que é artefatos, pressuposto ali e as regras. Tudo que é burocrático na sua empresa diz muito sobre a cultura, tanto quanto o artefato, que é tudo que é visto pelos olhos, né? A forma que vocês se vestem, layout do escritório, como são os PPTs, como são as festas, a apresentação para o cliente. E o pressuposto, que é como é na prática vivida. Então, como que são as relações? Quanto que vocês dão de importância ali, sabe, pro cliente? Como vocês se falam, se conversam? Isso tudo diz muito sobre a cultura. Existe alguma tendência de como as empresas podem medir esse indicador de cultura? Existem alguns indicadores, né? A Juliana Alencar é fundadora e CEO da Word Garage e especialista em cultura organizacional da nova economia, com foco em inovação, desenvolvimento profissional e habilidades do futuro. Ela já foi premiada com G10 Liderança Empreendedora Feminina e foi a primeira mulher sócia da Startse, onde atuou como CCO e Head de Inovação Corporativa. Nessa segunda passagem no Talks by Léo, conversamos sobre os desafios atuais de cultura, liderança e inovação nas empresas e seus aprendizados como empreendedora, além de dicas de produtividade e conteúdo. Oi pessoal, esse episódio é um oferecimento da Alice, o plano de saúde para empresas que cuida de saúde como se deve ser em 2024, que não lembra em nada dos planos de saúde de antigamente, começando pela experiência no app. Você resolve tudo no aplicativo com atendimento até 35 segundos e acesso a todas as suas informações de saúde. Pelo app, você resolve até 70% dos seus problemas e caso você precise de um especialista, a curadoria do time de saúde da Alice vai te direcionar, assim você não precisa ficar consultando o livrinho de convênio que mais atrapalha do que ajuda. E tem mais, se na sua empresa o RH tem um papel estratégico, com a Alice você ganha tempo e produtividade do seu time. Um exemplo é que na Alice, uma aprovação de cirurgia leva 1 dia contra uma média de 21 dias nos planos tradicionais. E, além disso, a Alice atende a todos os modelos de contratação, CLTs, PJs, estagiários e temporários. Eu que empreendo, sei que isso é um benefício incrível. Isso é saúde como se deve ser. E eu te convido para conhecer mais sobre a Alice através do QR Code que está aqui na tela ou no link que está na descrição desse episódio. Ju, de volta, segunda rodada, 13 meses depois do nosso primeiro episódio. Primeiro episódio. E assim, ó, na verdade, quem vai fazer a primeira pergunta pra você sou eu, tá? Vamos. Alguém bateu o vídeo do recorde lá, do nosso? Bateu. Mentira! Recente. Mentira! Bateu. Ah! Mas assim, só pra contextualizar... Eu não sou zero competitiva, tá? A Ju participou de um episódio que foi o 101, no dia 13/6 do ano passado, de 2023, né? E para quem quiser, assiste lá a trajetória da Ju, biografia, toda a trajetória, sócia da Startse, fundou a Word Garage, né, uma consultoria de inovação, cultura corporativa, vários clientes e tal. Mas o ponto aqui é que naquele episódio a gente publicou alguns cortes e um deles viralizou, muito mais do que o normal, que foi um corte onde você falou dos seus protocolos de saúde com o famoso agora Dr. Paulinho, né? E aquele corte, principalmente no Instagram, viralizou para mais de 300 mil views e um baita engajamento e tudo mais. E a dúvida foi se aquela jaqueta laranja daquela gravação foi responsável por parte do viral, né? E hoje a gente vai ver, né? Se isso era verdade ou não. Então, cara, assim, ó, eu sou uma pessoa pouco competitiva, então assim, eu conto com vocês, tá? Pra viralizar de alguma forma. Eu acho que a jaqueta, ela sempre contribui, porque é uma jaqueta laranja que chama atenção, e até que nem eu te contei, né? Alguns amigos me chamam de MJ, que é de Michael Jackson, porque eu amo a jaqueta brilhante, enfim. E o Michael Jackson ombreiras, usava... Exato, ombreiras e tudo. Mas eu acredito, eu não sei se ela foi tão responsável. Eu acredito que o conteúdo... Acredito na gente, Léo. Acredito na gente. Vamos, eu vou fazer uma revelação também sobre Michael Jackson. Michael Jackson, quando lançou Thriller... Aliás, esse microfone, que é o Shure SM7B, é o microfone que ele gravou Thriller.
Mentira. Esse modelo, aqui do estúdio, né? Legal. Mas é um clássico, né, dos podcasts isso. E quando eu tinha poucos anos de idade, eu ganhei uma luvinha de lantejoulas que era igual do Michael Jackson, assim, e minha mãe que me deu. E ficou um fixture, assim, um acessório quando era criança. Mas paramos por aqui. Não, mas calma, não, paramos por aqui. Rolou dancinha com a luva? É óbvio, né? Sim, óbvio. sim. E depois nunca mais. Não, sei. Mas, ó, e corrigindo uma coisa. Lá do lance do episódio do Dr. Paulinho, eu acho que uma coisa que viralizou também bem foi pela analogia que a gente trouxe, sabe? De coisas do dia a dia para soluções ali para as empresas. Lembra que a gente estava falando da facilidade de atendimento ao cliente, experiência, Exatamente. né? Como a gente às vezes cria uma complexidade grande e nosso dia a dia ele tende a ensinar muito a gente só que não tá vendo, né? Não tá percebendo. A gente às vezes fica tão focado. Eu trabalho com marketing e publicidade, né? Eu falo, às vezes a gente faz campanhas que a gente mesmo não consome. No sentido de, né, a gente esquece de abrir um pouco, né, e olhar um pouco para o lado e ver tantas referências, né, ou inovação lateral, que seria o nome, né, que a gente poderia trazer como objetos de estudo e muito mais do que a gente está fazendo em si no dia a dia, né? É a magia da simplicidade, sabe? Exato. Assim, de observar as coisas mais simples possíveis e falar, por que eu posso trazer isso pro meu dia a dia, sabe? Ô Ju, você como especialista, né, em cultura organizacional, inovação nas empresas, assim, já faz 13 meses que a gente gravou o nosso primeiro episódio. Em 1 ano e 1 mês, deu tempo de mudar um pouco a perspectiva dos temas que estão como denominadores comuns nas empresas? Deu tempo, assim, eu acho que o mercado, na verdade, ele mexeu muito de várias formas, né? Enfim, guerras aconteceram, né? Teve impacto aí, juros, não sei o quê, demissões em massa, entrada da tecnologia cada vez mais forte, as empresas buscando, né, cada vez mais o aumento ali de margem de lucro. Então, isso tudo acaba impactando, né, muito fortemente ali em cultura e até mesmo os olhares ali, o foco das empresas. E a gente viu uma diferença muito grande do ano passado, que as empresas tomando aquele calor de tudo quanto é lado, né, buscando eficiência, buscando margem, pouco espaço para manobra mesmo, e muito focados em eficiência operacional, entendendo que era processos, enxugar time, fazer menos com mais, e vamos que assim, de uma forma enxuta e de uma forma muito dolorosa, né, enfim, para todos ali. E elas viram assim, que isso funcionou muito. Só que isso funciona num ciclo, né? Num sprint. Isso não é sustentável. Então, a gente viu desde o começo do ano, assim, esse novo olhar para as empresas, sabe? De todos os aprendizados, né? Disso, de enxugar, enfim, apertar ali o time. Só que buscando muito mais a sustentabilidade ali das operações, né? Como um todo. Então, a gente vê uma mudança muito grande nisso. Eu vejo isso direto também. Isso não é só no mundo de tecnologia, inovação, mas nas multinacionais, em todo tipo de empresa. E quando isso começa a acontecer, a busca do resultado, do bottom line, né? Quando eles sobrepõem, né, os valores que são pregados como cultura, começa a criar uma dissonância para os colaboradores e para os times, né? Uhum. E que depois começa a ficar difícil de recuperar, de certa forma, né, Ju? Perfeito, fica. E assim, uma coisa que a gente afasta muito, a gente olha as empresas e as nossas relações de uma forma muito diferente, só que elas são as mesmas, né? Então, quando a gente olha ali numa cultura, numa coisa a longo prazo, um relacionamento a longo prazo, não tá trazendo, né, uma analogia assim, sei lá, pro dia a dia, para um casamento. Não tá numa viagem para Paris por ano, isso aí que vai salvar um casamento. Cara, são as coisas básicas do dia a dia, né? Na cultura, onde tem um grupo de pessoas, existe uma cultura, né? Onde existem 2 pessoas, existe uma cultura ali daqueles indivíduos. Então, são coisas básicas, né? Do bom dia, do se importar, do tamo junto, vamos fazer, hoje é você, amanhã sou eu, vamos hoje os 2, hoje ninguém, enfim. Sabe, muito mais essa parceria, que é isso que vai sustentando ali ao longo prazo. Então, eu acho que o mercado agora, por toda a sua experiência, né? Eu acho que a bagagem mesmo conta, por tudo isso que aconteceu, todos os aprendizados também, né, que cada vez mais hoje, todo mundo ou tá sendo comprado, ou tá sendo juntado, ou tá sendo vendido, ou enfim, sabe, tá entendendo ali onde que é o seu papel. Isso tudo trouxe uma experiência muito boa pro mercado, até mesmo de aprendizado de até onde eu consigo ir sozinho, até onde eu preciso ser muito intencional e transformar isso num projeto, para que a empresa dê certo. Então, não é uma mistura ali mesmo. Olha, interessante isso que você falou, porque
eu tô vivendo esse momento de transformação, não da cultura, mas acho que de como a gente atua em relação à cultura na empresa, né? Porque você pode falar, não existe uma cultura intencional, mas ela existe no comportamento, né? Que vem do exemplo das lideranças, principalmente, e tudo mais. No meu negócio que eu falo na minha agência, na Incuba. Mas, e a gente tá falando até um pouco antes, né? Que a gente ficou num longo esquenta aqui falando sobre várias coisas, né? Você acha que quando a cultura existem exemplos de cultura que elas são tão fortes que elas transcendem o exemplo das lideranças, ou sempre líderes, fundadores e altos gestores de um negócio são os principais exemplos a serem espelhados e descer a cultura de uma organização? Eu acredito assim que então você está falando sobre os responsáveis ali da cultura, né? Sim. Eu acredito que existe um triângulo, assim, sabe, de responsáveis, que são os times, né, assim, a cultura mesmo, ela é um outro triângulo, né, que é artefatos, pressuposto ali e as regras, né, então tudo que é burocrático na sua empresa diz muito sobre a cultura e dita a sua cultura, tanto quanto o artefato, que é tudo que é visto pelos olhos, né, a forma que vocês se vestem, layout do escritório, como são os PPTs, como são as festas, como que a apresentação para o cliente, isso tudo diz muito sobre a cultura, e o pressuposto, que é como é na prática vivida, então como que são as relações, quanto que vocês dão de importância ali, sabe, para o cliente, como é trazido as coisas, como vocês se falam, se conversam, qual tom, sabe assim, qual é o arquétipo disso tudo, enfim, vocês se posicionam, isso diz muito sobre a cultura. E quando a gente fala ali sobre os responsáveis, e muita gente me pergunta, né, mas qual que é a importância de você ser intencional com a sua cultura? Porque a cultura, ela acontece, né, no seu grupo de amigos que, cara, você vai tomar o seu grupo de amigos tem uma cultura, né, a mesma coisa na empresa, a mesma coisa na sua família, a mesma coisa, cara, em todos os lugares possíveis. Só que quando a gente fala numa empresa, a única diferença de você ser intencional na cultura e não ser intencional na sua cultura é que o controle remoto, ele pode estar passando ali de mão em mão. É muito sobre o controle daquilo, né, em que pode estar na mão, às vezes, de uma pessoa que não tem nada a ver com a sua cultura, né, que na verdade é uma super detratora, ela não sabe nem o que ela tá fazendo ali na empresa, na verdade. Ela tá ali, às vezes, numa passagem de vida, o seu controle ali tá na mão dela, por quê? Porque não tá com ninguém, então tá com ela. Então ela acaba levando a empresa, sabe, assim, pra um lado. Então, e quando você é intencional, eu falo assim, cara, eu quero organizar, eu quero, né, ter uma agenda ali muito dedicada à cultura e tal, a chance da governança, né, da empresa como um todo, ter esse controle remoto da cultura é muito maior. E sobre os responsáveis ali, eu acredito, os líderes, só que os times, eles também, né, e a própria a governança ali das empresas. Só que ainda é muito top-down, né, Léo? Se a gente parar para pensar, assim, nos últimos anos, sei lá, nos últimos 70, 100 anos, como que a gente cresceu, né, dentro das empresas? Basicamente, não faz besteira, bate suas metas e segue o líder. Comando e controle, né? Comando e controle. Então, assim, você tá muito alinhado à sua liderança, que não é só você bater meta, é como que aquela liderança, ela enxerga o seu trabalho, né? Isso dita muito a sua possibilidade de crescimento. Então, as lideranças, elas têm um impacto muito grande, né, em como a coisa ela é feita e como eles são um espelho daquilo tudo. Então, eles ainda têm um papel muito fundamental mesmo em como vai ditar a cultura daqui para frente. E como você acha que hoje existe alguma tendência de como as empresas podem medir esse indicador de cultura? Cara, existem alguns indicadores, né? A gente pode medir... Hoje, eu acho que tem mudado muito até em relação aos indicadores de cultura, que antes era muito baseado no turnover, vai. Então, quantas pessoas, né, elas saem, enfim, né, o que acontece e tal. Só que é uma coisa que eu sou fã e eu, na verdade, assim, eu vejo que já é uma tendência, eu tento forçar muito mais ainda essa tendência, porque é uma coisa que eu acredito. A gente sabe o quanto que custa um colaborador sair, né? Sair, assim, cara, é uma peça a menos, é alguém que eu vou ter que contratar, quanto custa, às vezes, uma consultoria, sabe? Fazer esse hunting, né, do colaborador, enfim, a gente sabe quanto que custa uma demissão. Só que a gente não sabe quanto que custa alguém que não esteja engajado, comprado e performando dentro da empresa. Então, os indicadores de cultura, eles têm cada vez mais ficado próximos aos indicadores de negócios,
sabe? Então, de satisfação do cliente, o quanto que aquelas pessoas, elas se importam com o cliente realmente, sabe assim, buscam ali trazer a melhor experiência, isso é um indicador de cultura, indicador de performance da área, né? OKRs, KPIs, enfim, tudo que você busca muito ali, que é muito atrelado à cultura, ao engajamento, o quanto que as pessoas elas estão compradas, elas acreditam naquilo, elas defendem a empresa. Então, antigamente eram indicadores muito apartados, só que hoje eu vejo que são indicadores atrelados ao negócio. Ô Ju, e quando a gente tem um desafio assim de indicadores para medir o engajamento de time, né, e conexão e tudo mais, desconectado com os indicadores do negócio, né, e cria uma cultura um pouco dissonante, que é um pouco o que a gente estava falando, né, a empresa medindo só resultado e desconectado com os valores que prega para as pessoas, né, que tipo de ação pode ser feita para essa conexão ser gerada? Não, perfeito. Assim, hoje dificilmente a gente consegue, né, mapear ali os indicadores e ter muito sucesso ali na performance da empresa se você não tem uma cultura acompanhando e potencializando isso, né? Não é sustentável ali a longo prazo. Provavelmente uma hora a corda ela vai estourar, ou se não sabe, vai ser uma coisa muito cíclica, enfim, a empresa ela não vai dar conta ali de sustentar aquilo. Só que o ideal é que a empresa ela consiga entender qual que é a sua cultura, né, ela traduzir isso, né, em valores e traduzir, desmembrar os valores em comportamentos. Que quando você consegue entender, de acordo com o seu modelo de negócio, a sua visão de futuro, onde você espera estar, sabe assim, quem somos hoje como empresa e onde queremos chegar, e quais são esses comportamentos que a gente acredita que vão impulsionar o nosso crescimento, a gente consegue colocar todo mundo muito mais, sabe, com uma visão única, todo mundo compartilhando essa mesma visão, o mesmo gás e os mesmos comportamentos. Então, o ideal é que as empresas, elas entendam quais são os valores delas, traduzam isso em comportamentos e rodem mesmo, sabe, avaliações e com autoavaliação. Às vezes fala assim, poxa, eu nunca rodei uma avaliação de cultura aqui dentro da minha empresa. Roda, só que para as pessoas elas fazerem uma autoavaliação delas, sabe? Eu acho que nada melhor, né, antes do que até olhar pro time, pro outro, sabe, se vive ou não aquele valor, o quanto que cada um vive, né, o seu valor sobre a sua ótica e o quanto que você acha que você, em alguns valores, enfim, tá mais distante ou não, quais são as suas dificuldades. Mas se a gente consegue mapear isso, a chance daquilo impulsionar, sabe assim, quais são os comportamentos que é esperado, que a gente acredita que isso impulsiona o negócio, a chance dos indicadores de negócio eles crescerem é gigantesca. E aí implementa, né, até ferramentas como o OKR e outros, né, que servem para nortear, né, o alinhamento do negócio com o comportamento esperado, né? Perfeito, perfeito, porque assim, não tem como a gente falar em resultado a longo prazo se a gente fala em poucos indivíduos performando pra caramba, sabe? Aquele bonzão lá que, vai lá sozinho e, cara, não se importa com ninguém, não sei o quê. É assim, tudo é exemplo, né? Tudo é exemplo, tudo é experiência, tudo é referência e tudo engaja ou desengaja, sabe? Assim, o tempo todo. Então, eu acho que, isso é muito cafona, gente, das empresas, elas olharem com essa visão do passado, tipo, meu Deus, não é tudo performance, tudo performance. Não, é um cruzamento ali, é uma matriz muito atrelada à performance e cultura. Cara, sempre, entendeu? Sempre medindo. Então, as pessoas que crescem aqui dentro são aquelas que performam de forma consistente, sim, né? Precisa para sustentabilidade, precisa muito com o olhar de pessoas, né? Porque quantas pessoas vão ser prejudicadas se os resultados não vierem, né? Algo que às vezes a gente não fala tanto, só que não tem como, é um bolso só, né? Exato. Só que esse resultado de forma consistente, só que muito atrelado à cultura. Então, né, vamos dizer assim, é o que você entrega, só que o como você entrega pega muito no dia a dia, porque, volta ao ponto, a gente sabe quanto aquele indivíduo, ele performa, só que a gente não sabe o impacto positivo ou negativo que ele tem no resto do time. Na parte invisível, às vezes não mensurável quantitativamente, mas tem um qualitativo que está rodando por bem ou por mal, né, por essas coisas que não estão sendo vistas, né? E tudo é exemplo, né, Léo? Então, assim, a pessoa fez isso, poxa, fez tal, mas cresceu, foi reconhecida por aquilo é exemplo. Então, naturalmente, automaticamente, as pessoas elas vão olhar e falar assim, poxa, então, para eu crescer aqui dentro, eu preciso fazer algo similar, ou senão, poxa, eu preciso atropelar dessa forma, eu preciso tratar as pessoas dessa forma. E a gente, às vezes, olha com um olhar muito dramático sobre essa situação, sabe? Fala, nossa, mas como as pessoas fazem isso? Gente, da forma mais simples possível, todo mundo tem sonhos, né? Então, todo mundo quer casar, ter filhos, sei lá, comprar apartamento, viajar, fazer qualquer coisa. E as pessoas, elas trabalham antes para si e depois para a empresa, né? Então, se aquele é o caminho, né, para eu crescer e realizar os meus sonhos, às
vezes não é nem só os meus sonhos dos meus filhos, sonho da minha família. Enfim, cara, meu sonho ali de vida, ajudar alguém, ou dependendo ali da situação. Cara, assim, pode que não... provavelmente não vai ser sustentável, né? Porque em alguma forma ali vai conflitar com os valores pessoais da pessoa. Só que ela vai entender aquilo como um norte de crescimento dentro daquela empresa. Isso é perigosíssimo. E daí isso pode estar alinhado ou não à própria cultura institucionalizada da empresa. Porque tem lugar, né? Porque tem aquela frase que fala... cultura é o denominador... Come a estratégia no... Não, também. A cultura come a estratégia no café da manhã. Acho que tem essa frase, é um clássico, mas tem um outro que é: a cultura é determinada pelos piores comportamentos que você permita que aconteça. Né? E daí, por isso que eu acho que não tem cultura certa ou errada, né? Acho que tem culturas que estimulam muito mais essa agressividade na busca do resultado, né? Até nas relações, no dia a dia, na cobrança das metas e tudo mais, e outras que são um pouco mais orientadas a essa sustentabilidade das relações humanas, né? E que também podem ter o foco no resultado. E são formas diferentes de você chegar lá, né? Perfeito. É que nem quando a gente olha os relacionamentos por aí, ou senão até o grupo de amigos, sabe? Assim, que você fala, nossa, olha que loucura. Por que essas pessoas são amigas? Essa galera, essa galera casada, não sei o quê. Eu falo brincando, tem sempre uma tampa para uma panela, sabe? Assim, não existe, eu também na minha visão acredito, assim, não existe cultura boa e cultura ruim. Existem as culturas das empresas. Só que onde o problema ele existe? Quando há uma incoerência do que é vivido, né, com o que é vendido. Então, essa incoerência de expectativas do que você vai encontrar e com o que é de fato vivido, é onde existe o problema. Então, por isso que é uma linha muito tênue e é muito importante cada vez mais as empresas elas entenderem qual que é a cultura da sua empresa. Porque se você tiver a regra clara do que... Eu conheço várias empresas em que você olha e fala assim, nossa, eu nunca trabalharia lá. Mas olha que bacana como eles deixam a regra clara de como que é lá. Sabe, às vezes, vamos supor, para algumas pessoas dói muito. Poxa, uma jornada de trabalho muito pesada. Para algumas pessoas isso é considerado, pô, que absurdo, a pessoa trabalha... E para outras pessoas isso nem machuca outras coisas. Então assim, se a empresa vai falar assim, é o seguinte, você vai entrar aqui, você vai trabalhar, sei lá, 20 horas por dia, vai ser assim, essa, tal. Cara, é assim, você quer? Porque se você não quiser, não tem problema, tem um monte de empresa, mas esse é o momento atual da gente, né? Então não tem como eu falar pra você que vai ser diferente, sendo que isso pra você é ok? Pra algumas pessoas vai falar, cara, é ok, pra outras pessoas não é ok. E tá tudo certo. Mas é lindo de ver quando a regra é clara. Transparência, né? Porque eu vi já, até com pessoas próximas, como às vezes a venda na hora do recrutamento, quando ela gera essa frustração de cara nos primeiros meses, já gera um desengajamento, né? E o resultado também não vai acompanhar por conta dessa dissonância que acontece logo na entrada, no onboarding do colaborador, né? Não, com certeza. Mesmo assim, é clássico, sabe? Aquela coisa, exemplo, um tema que tá super em alta, diversidade. Em que muitas empresas foram entrando no calor ali do mercado, tipo, tudo é diversidade, nós somos uma empresa diversa, isso, aquilo, tal. Só que assim, elas não conseguiram entender ainda exatamente qual a sua maturidade em relação à diversidade, ou às vezes sobre o olhar de alguns, sabe? Assim, poxa, dentro daquele núcleo, daquela microcultura, sabe? Aquilo é tão vivo que aquelas pessoas, elas acham que isso acontece no resto da empresa inteira. Só que às vezes não acontece. Então, às vezes é vendido, exemplo, poxa, somos uma empresa super diversa, não a empresa fala assim, poxa, é importante eu ter esse posicionamento. E é vendido isso. Somos uma empresa diversa, esse é um pilar que é super importante pra gente e tal. E às vezes na primeira semana da pessoa, dentro da empresa, sei lá, aí pingou ali um invite, né, um papo sobre diversidade, tal. Aí o líder daquela pessoa, olha e fala assim, ai, gente, lá vai aquele papinho bad vibe de RH, gente, de diversidade. Ele fala, cara, mas eles falaram que esse pilar era um pilar super importante, que era vivido. Por que essas pessoas, elas não acham isso importante? Né? Então, assim, fazendo esse corte. E versus uma empresa que fala assim, é um pilar super importante pra gente, só que a gente ainda tá construindo. A gente é o bebezinho ali naquele pilar, a gente tá aprendendo muito. Só que é uma coisa importante pra gente. Pra você é importante diversidade? A pessoa fala, poxa, é super importante, tá. Mas pra você é importante trabalhar numa empresa em que dá aula de diversidade, tem case de diversidade, é uma referência no mercado, ou você topa trabalhar numa empresa que tá construindo esse pilar e você vai ajudar a gente a construir esse pilar. Só que você entendendo a realidade atual daqui. Cara, tem jogo limpo, né? Jogo limpo. Tem muita gente que topa, porque é muito gostoso construir. Agora, esse exemplo que você deu anterior da pessoa do mesmo departamento, que quando veio esse invite do papo de diversidade, falou, pô, sabe o papo de RH? Esse é aquele detrator. Invisível,
né, que transmite internamente uma cultura que se dissocia, às vezes, até do que a liderança está pregando, né? Perfeito. O que é a liderança, o que é a empresa, só que assim, é aquela pessoa, e dependendo do poder de influência dela, né, o quanto que ela é admirada, até mesmo em outros aspectos ali dentro da empresa, ela vai ditar, ela vai estar muitas vezes com o controle remoto ali da cultura na mão e a empresa tudo se conecta, sabe. Ju, exato. Agora, quando a gente traz, né, a gente está falando de exemplos de diversidade, por exemplo, e quando a gente fala sobre os desafios geracionais, né, você acha que nesse pós-pandemia, né, onde as empresas estão buscando se readaptar, estão buscando se adaptar não, mas eu acho que está muito claro, né, muitas empresas elas voltaram para o presencial, outras estão no híbrido, outras são remote first, tudo mais, e aí você vê uma geração de jovens profissionais que cresceram 2, 3 anos, né, entrando no mercado de trabalho, trabalhando num modelo, tendo que se adaptar a outro. Como que você vê isso tudo acontecendo? É caótico, assim. A questão Que geracional... não tem fórmula, né? Não tem fórmula. A questão geracional, assim, juro, é um tema que eu converso todos os dias com as pessoas, assim, sabe? Tipo, eu lanço um tema e falo assim, cara, qual que é a sua perspectiva? Porque são tantas hipóteses, são tantas coisas, sabe, assim, que acontecem, que as pessoas elas vivenciam, sabe? Muito falando, né, da geração Z, é assim, assado, mas o porquê que você acha disso? O que você tem visto? Tem vários estudos, várias coisas, mas assim, é inexato, assim. Mas não tem como negar que a gente veio num pós-pandemia, né? Em que parte ali dos profissionais, eles iniciaram as suas jornadas dentro das suas casas, né? Sim. E com muito ali, com base na formação do que era passado via tela e um conteúdo ali muito pronto, não em pequenas interações, versus o como a gente teve a nossa formação em relação ao campo, em relação a não é só a reunião ali que eu estou aprendendo sobre, é muito sobre leitura de cenário de como acontecem as coisas, um 360, sabe assim, são soft skills de, às vezes, sabe, de proximidade com o cliente, de campo. Serendipidades, né? Exatamente. Em que às vezes, sabe, assim, uma parte da população não teve, e muito por conta do online ali, offline, né? E existe essa questão, assim, geracional que ela vem, é uma outra fase que a gente está vivendo agora de adaptação dentro das empresas, porque é uma outra coisa, né? Verdades foram criadas ali, né? E foram ditas desde a pandemia até aqui. Então, agora toda empresa tem que ser híbrida, toda empresa, sei lá, tem que ser não sei quantos percentuais ali do home office. E as empresas, elas por muito tempo foram caindo nesse calor do mercado e falaram, não, então preciso me posicionar assim. Só que agora a gente já tá numa fase em que elas estão entendendo como que o formato delas funciona, né, ali, como que é mais próspero, como que as pessoas, elas, de fato, elas conseguem conversar mais, para ter um trabalho mais inteligente, para ter um trabalho mais prazeroso, o que é necessário ali, sabe, em relação aos clientes, enfim, sabe, ao espaço, à cultura, como que a empresa, ela teve ali, né, como experiência, um formato híbrido, as pessoas gostam, não gostam, sabe, assim, em relação ao percentual e o que ela acredita mesmo. Então, eu acho que as empresas, elas foram amadurecendo muito quanto a isso, sabe? Quanto a sua identidade, né? E até onde jogam melhor e qual percentual ali eu vou colocar. Tanto quanto amadurecendo sobre as questões de entender as suas particularidades de algumas áreas, né? Em que algumas áreas funcionam mais de um jeito, mais de outro. Só que isso teve um tempo ali necessário. Porque há pouco tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, voltou uma era não era nem mais, sabe assim, olhando um regional, era o global, se não Latam, sabe assim, ditando todas as regras. E que às vezes, cara, poxa, sabe assim, Vira um top-down sem contexto, às vezes. Não, e sem contexto, e se a gente, em alguma área, às vezes, ela funciona de uma forma, que são um país, né, que a cultura ali, poxa, sabe, de uma forma como um todo, então, pra gente conseguir customizar, então eu acho que tiveram várias mudanças, sabe, assim, como essas, em que as empresas, elas foram entendendo mesmo, sabe, quais são os seus formatos, né, ali, de prosperidade de trabalho, e elas foram também buscando, né, pessoas que acompanhassem isso, que sentissem esse mesmo prazer, e que não tem muito um certo ou errado, né? Existe como funciona bem pra você. Tem gente que fala assim, nossa, eu amo 100% presencial. Eu falo, gente, eu ia ficar muito triste, me dá deprê de ficar só em casa, assim, sabe? Sim. Sem interagir com as pessoas. Você vê muita resistência nessa mudança que as empresas cada vez mais têm trazido, porque tem muita empresa que tentou
pós-pandemia, um modelo perpetuando a adaptação que foi feita na pandemia e depois falou, putz, eu tenho que voltar pelo menos a ser um híbrido, 2, 3, 4 vezes por semana presencial e começar a gerar um tipo de resistência difícil de reverter, né, e ter que fazer um top-down perante os colaboradores, e não necessariamente por problema geracional, mas até as pessoas, né, de mais tempo de experiência, falando, puxa, mas no modelo que a gente aprendeu a trabalhar, eu consigo equilibrar melhor minha vida pessoal com profissional e tudo mais, e gerar esse sofrimento e de certa forma até pessoas escolhendo mudar de empresa só por causa do modelo de trabalho. Eu vejo assim, sabe, muita resistência, e para cada grande mudança terão perdas, né? Em que, poxa, aquele grupo de pessoas estão acostumadas assim, estão muito felizes assim. Eu já faço uma grande mudança, às vezes parte não vai se adaptar, né? Dando esse exemplo aí do home office, a gente fala, poxa, mas, sei lá, quem tem filho, tá, é muito melhor ficar no 100% home office. Cara, depende, né? Eu tenho pessoas assim do meu time que viram e falam, poxa, mas na minha casa é o inferno. Exatamente porque as crianças estão lá. Ou não, se eu tô em casa, as pessoas, elas acham que eu não tô, sabe? Eu não tô dentro do ambiente, eu sou interrompido o tempo inteiro e tal. E muitos, assim, pessoas que tiveram filhos, ou até mesmo pets, enfim, sabe? Mas viram e falam, poxa, é muito gostoso, é quase como voltasse a sua identidade original, não é voltar à identidade original, mas lembrar daquela sua outra face de profissional, daquela outra face de indivíduo, sabe? Assim, antes dessa grande mudança acontecer na minha vida pessoal, eu falo assim, nossa, eu tenho o maior prazer em acordar, me trocar, me arrumar e, tipo, ir trabalhar aqui, olha só, eu sou só profissional, não, olha que legal, tô me sentindo, sabe, super bem, tal, só pra almoçar, trocar ideia, falar com pessoas e tal, fora daquele ambiente. Então, não tem muito certo e errado. É o que funciona pra cada um, pra cada indivíduo e tal. E que as empresas, elas... Uma coisa assim, que eu sei que é um pouco polêmica, tá? As empresas, elas conseguiram avançar mais em relação a esse auto-entendimento, sabe? Assim, de como ela opera. Eu acho que as empresas tiveram mais resistência ou mais problemas, talvez foram as empresas que não tiveram um cunho do tipo de um lifelong learning, sabe? Assim, de aprendizado, tipo, isso aqui vai estar escrito em pedra? Não, mas a gente está testando, sabe? Se não vai funcionar, se a gente, sabe, daqui 6 meses a gente vê que um outro formato vai funcionar melhor, tudo bem, a gente vai ajustar. Mas, sabe, vem numa pegada um pouco mais humilde, de teste mesmo, sabe? Mais startupeira, assim. As empresas que, assim, não, agora é esse o momento, não sei o que, né? Eu vejo que teve mais sofrimento, porque é quase como então, sabe o que eu falei lá atrás? Tipo, sabe? Mas... E como comunica, e como faz as pessoas se sentirem parte, né, do processo e tudo mais, né? Também. Perfeito. E eu acho que esse é um outro avanço também, sabe? Das pessoas, das empresas antes era assim, deixa eu olhar então o que o Google tá fazendo, então deixa eu replicar aqui dentro. Exato, né? Eu acho que a minha cultura, né, porque eu tô enviesado a achar que minha empresa parece com o Google do ponto de vista de valores e tudo mais, e portanto vou copiar. Só que na verdade você não copia esse tipo de coisa, né? Não, ou se não quero que a minha empresa seja igual ao Google, então eu vou copiar. Tipo, não, esquece, sabe? É muito sobre olhar pra dentro, sabe, o que funciona pra gente e tal, e vamos avançar. Então, eu acho que as empresas, elas já conseguiram avançar quanto a isso, ou pelo menos, sabe, os trabalhos culturais, sabe, que a gente tem feito, assim, é uma coisa que a gente sempre reforça, sabe, nossa, Garagem Estranha é muito sobre você ser autêntico, sabe? De acordo com a sua verdade, com a sua história, com o seu legado, com a sua visão de futuro, né? Criar a melhor versão da sua empresa. Então, é ser muito autêntico, sabe? É uma coisa que a gente fomenta e a gente vê que as empresas estão cada vez mais topando isso, sabe? Olhar menos pro lado e mais pra dentro. E só que eu não vejo esse mesmo acompanhamento, às vezes, nas próprias pessoas, nos próprios indivíduos, no caráter de autoconhecimento, sabe? Do que funciona para mim. Então, é quase como, não, mas a empresa faz isso. Não, putz, depois eu não gosto, mas não sei o quê. Mas não para pensar assim, qual que é o formato que funciona para mim? E o que é inegociável, que eu vejo que eu tenho mais prazer, performo mais, o que, poxa, funciona dentro da minha dinâmica familiar, ou senão da dinâmica que eu tenho de vida. E de objetivos também, e que preço que eu tô disposto a pagar, e se eu tô conectado numa cultura que eu acredito. Exatamente. Assim, uma cultura, numa dinâmica, em tudo que envolve ali a empresa. Então, é uma coisa que, juro, o pilar de autoconhecimento, assim, antes ele permeava, sabe, assim, tudo que a gente fazia. E hoje ele ganhou um destaque muito grande, individual, de módulos muito dedicados ao autoconhecimento, porque a gente viu que as pessoas, elas ainda não se desenvolveram tanto para entender o que é legal para você. Fala assim, tá bom, isso é absurdo, mas o que você quer? Fala, não, o que eu quero eu não sei. O que funciona para você? O que te dá prazer?
O que você sugere? Não sei. Nossa, que legal isso. Você sabe que um bom tempo atrás, coisa de 15 anos para mais, eu lembro de pessoas que eu conheço falando sobre, putz, acho que tem espaço no mercado para algum tipo de consultoria para as empresas, né, para vender para o RH das empresas, algo ligado a autoconhecimento, né, para as pessoas entenderem sobre si, sobre suas emoções, sobre os seus valores e como você se conecta com a verdade daquela empresa. Só que estava tão distante, é como se fosse a curva da inovação, né? Estava muito antes do momento que o mercado percebesse a demanda por esse tipo de serviço. E hoje você está falando sobre isso, que é bem isso, né? Na verdade, como que você trabalha o indivíduo, né, além da organização, né? Perfeito, perfeito, assim, o indivíduo de, cara, se autoconhecer, de tudo, assim, vai quando a gente fala, tem relação à saúde mental. Um exemplo, né, saúde mental que é um tema que é super importante de ser falado. E eu dei uma entrevista ali para uma revista que estava falando muito sobre a dependência emocional ali das pessoas na empresa, e o quanto que isso impacta, o impacto da liderança, até na saúde mental de todo mundo, o impacto da empresa na saúde mental das pessoas e tal. Eu falo assim, gente, o meu posicionamento, tá? Existem vários responsáveis pela saúde mental do indivíduo, né? O líder, a empresa, o time direto, às vezes o cliente, isso tudo impacta. Só que tem uma pessoa que ela é muito responsável pela saúde mental dela, que é ela. E que todo mundo pode fazer a sua lição de casa. Se ela não fizer a dela, o trabalho de ninguém vai adiantar. Então, a importância desse autoconhecimento, sabe, para a sua saúde mental, entender que você tem uma lição de casa muito importante a se fazer, que é se conhecer, que é entender, sabe assim, quem que é você como indivíduo, o que que você sonha, sabe, olhar para o seu passado, perdoar ele, sabe, eu não parte dele, eu não parte do que, sabe, assim, poxa, da sua trajetória, e pelo contrário, às vezes se orgulhar, porque hoje, né, você está aqui exatamente por todo o seu legado, por todos os seus passos, todas as carimbadas ali, ó, no passaporte, ou sola de sapato gasto, enfim, mas você conseguir se conhecer muito mais como indivíduo, é uma forma de você aumentar muito mais as suas chances em relação à saúde mental, e tanto quanto você entender qual ambiente ele pode ser prejudicial à sua saúde mental. Porque o lance da toxicidade, fala? Toxicidade. Toxicidade, sabe aquela coisa de, às vezes, duas pessoas, até dos famosos aí, né? Você fala, nossa, olha que briga que deu, meu Deus, a galera aí, olha só, sei lá, namorou, foi bum. E às vezes, essa pessoa com uma outra diferente, ela não se torna tóxica, sabe? É a mesma coisa do alimento, sabe? Cara, a própria água, né? Tomando, cara, ela é muito, muito benéfica pra saúde, só que pega um galão desse tamanho, sei lá, de 5 litros e toma de uma vez. A diferença de um remédio e de um veneno é a dose. Exatamente. E o que é tóxico pra você não é tóxico pra mim. Só que eu só vou saber isso, só vou descobrir isso se eu me descobrir. Se eu sei o que é tóxico pra mim. Tipo, sabe? E é uma coisa assim que é muito presente, sabe? Você fala, não, olha, o ambiente super próspero. Às vezes um ambiente que ele é super tranquilo, muito pautado em pessoas, sabe? Você tem uma agenda muito dedicada e tal, aquele ambiente pode se tornar tóxico para uma pessoa. Porque sim. Porque a pessoa pode ter um nível de ambição no bom sentido, que ela é drivada por resultado, por cobrança, por meta, que às vezes pode ser um pouco oposto, né, ao ambiente mais tranquilo. Perfeito, né? Perfeito. É assim, como que você prospera mais? Onde que você atua na sua melhor versão profissional hoje dentro de uma empresa? Você já parou para pensar qual que é esse ambiente que você prospera? Sim. Então, muitas pessoas falam, nossa, não, lógico que já, deixa eu parar aqui, deixa eu pensar. Tá bom, mas você já vivenciou? Você já se viu lá? Como que vai ser? Então... Ô Ju, e quando você fala isso, você percebe que existem um perfil de empresas que estão preocupadas com essa pauta, então de trazer e de contratar esse tipo de serviço, esse tipo de consultoria, com esse tipo de produto para trazer isso para dentro, para cuidar das pessoas? Olha, eu vejo muitas empresas. Eu sou muito fã do corporativo, tá? Eu sempre escolhi trabalhar com corporativo exatamente porque eu sou muito fã. Eu acho que um pós-pandemia, até com toda a movimentação que o pós-pandemia não, durante a pandemia, né? A movimentação que o corporativo conseguiu fazer, atravessar todas as dificuldades, né, afora e resolver o problema, né, ou alguns problemas, foi maravilhoso. E eu vejo muitas empresas preocupadas sim, sabe, de uma forma genuína. E isso é uma coisa cíclica, quando a gente olha assim, num âmbito um pouco mais macro, eu acho que o Brasil é o país mais complexo quando a gente fala sobre a expectativa das pessoas em cima das empresas.
sem falar de política, assim, sabe, como nada, mas já falando um pouquinho só, hoje acontece pouco, a gente cobrou pouco, enfim, sabe? Todas as questões ali políticas e públicas, né? Sobre a nossa saúde, bem-estar, enfim, segurança, tudo que envolve. Então, só que alguém vai ser cobrado sobre isso, né? A conta, ela tem que fechar pra gente como indivíduo de alguma forma. E todos os olhares, expectativas e cobranças, elas voltaram ali diretamente para as empresas. Então, assim... Já que o governo ou, né, o setor público não nos atende em todas as nossas necessidades, então a empresa tem que prover. Exatamente. E quase que um assistencialismo em alguns casos, não, né? Completamente. O que eu acho que tira a competitividade das empresas aqui no Brasil em relação às outras empresas, globalmente, assim, falando, é que enquanto as empresas, né, em outros países, elas estão muito focadas em resultado, em negócios, né, direcionando esforços e recursos, muito orientado a negócios, né, para o crescimento, contratação de gente, enfim, as empresas do Brasil, além de estarem focadas nisso, elas também estão focadas em suprir necessidades em que o setor público, ele não consegue suprir no dia a dia das empresas, das pessoas. Então, assim, quando a gente fala em saúde, segurança, bem-estar, educação, sabe, assim, poxa, não é uma coisa que muitas vezes eu consigo contar, só que a expectativa que todo mundo tem da empresa que ela provenha, né, isso. Todo empregador, todo empreendedor, todo empresário sabe muito bem quando você olha num modelo CLT, né, de contratação, o peso, né, que os encargos e tudo mais, que de certa forma suprem tudo isso que você está falando, né, da perda de competitividade, traz, né? Não, perfeito. E assim, e a gente vê o crescimento dessas empresas no Brasil, assim, de uma forma muito agressiva. Então, vamos supor, poxa, eu vou sair mais tarde do trabalho, eu não tenho segurança, às vezes, de pegar um transporte público para chegar na minha casa. Eu sei que é perigoso. Então, eu vou acionar, já que passou ali da hora, cara, um Uber ou, enfim, qualquer tipo de aplicativo para eu ir diretamente. Poxa, não existe, sei lá, algum, você já, sabe, de saúde, de em pé, sabe, assim, academia. Poxa, qual que é o benefício disso? Um bom plano de saúde. Tá bom, tô trabalhando aqui, mas qual que é a formação que você pode me dar? Você vai me pagar faculdade, pós-graduação, quais são os cursos e tal. Então, assim, existe um gasto de dedicação, energia, dinheiro ali muito grande, né, das empresas relacionadas a isso. E a gente estava falando em saúde, isso é um ponto super relevante, né? Até não intencionalmente fazendo um parênteses, né, com a Alice que patrocina o episódio, isso foi muito uma preocupação deles de entender que os modelos de contratação hoje não se limitam apenas ao CLT. Então, como é que você faz um plano de saúde que pode atender empresas que têm um CLT, PJ, temporários, estagiários e tudo mais, inclui todos eles num benefício, né? Então, acho que não deixa de ser atender uma dor que o empresário, o empreendedor, ele teve que se resolver nos seus modelos de contratação para ser competitivo. Não, perfeito, perfeito. Assim, para ser competitivo e para ser justo, eu juro. Eu acho que o pior lugar, assim, que você tá, gente, é do pequeno empreendedor, que eu falo brincando. Outro dia alguém tava com um moletom, assim, sabe, com escrito da empresa. Eu falei, gente, isso é muito ostentação, eu acho muito chique. Porque para você conseguir fazer um moletom, tipo assim, claro, um mínimo de 100 peças. Você fala, mas como assim? Ainda a quantidade de tamanho, não sei o que, senão você vai fazer reduzido, é caríssimo. E assim, e a mesma coisa do plano de saúde, assim, sabe? Igual a Alice, você fala, gente, é muito caro. Então, é muito fundamental você conseguir ali prover isso, sabe? Assim, pros colaboradores. Por quê? Poxa, às vezes alguém vai ter filhos, não, sabe? Pela própria saúde. Isso virou, assim, super fundamental. E em caráter competitivo com outras empresas, né? Por que ela vai pra sua empresa, vai sonhar e tal, ela tá sonhando isso tudo, mas dependendo ali, tem algumas características que são muito fundamentais pra saúde, bem-estar e segurança da própria família. Eu acho, quando eu vejo isso, até o trabalho que você faz, né, com a WG, com seus clientes, está muito ligado a isso, né? Essa transformação da relação das pessoas com o trabalho, né? Que exigem que as empresas sejam cada vez mais competitivas, e parte da competitividade está em trazer essa clareza na cultura organizacional, nos seus propósitos, né, para alinhar os objetivos do negócio com as pessoas. Eu acho que isso traz todo um leque de oportunidades de mercado para empresas como a sua, né? Cara, completamente. Assim. E aí, quando eu falo da lista mesmo, a mesma coisa, né? Como é que eu crio um plano que se adequa às necessidades
necessidades do futuro dos modelos de trabalho também, sabe? Não, com certeza, com certeza. E como eu falei ali, que antigamente essa parte de autoconhecimento, ela simplesmente permeava e hoje ela ganhou um destaque ali muito individual. Há umas 2 semanas atrás, a gente fez um workshop com um grande varejista, de 60 pessoas da área comercial. Eu trouxe uma instrutora de yoga para tanto fazer exercícios respiratórios, para as pessoas elas simplesmente conseguirem perceber o seu corpo, sabe? Do tipo, olha para você, como que tá seu corpo agora? Como que estão as suas emoções? Como que você tá sentindo e tal? Vamos fazer uma prática para você ver como você reage. Vamos fazer aqui algumas técnicas respiratórias, até para explicar sobre os tipos de respiração, sabe? A alta, que é um percentual mínimo, enfim, a torácica, né? A barriga ali quando você estende e tal. Então, assim, muito com esse âmbito de autoconhecimento e autopercepção do seu corpo, das suas emoções. E a gente tenta, assim, fazer as coisas. Eu falo que, poxa, foram muitos projetos, assim, ideias malucas que a gente tomou coragem de tornar produtos incríveis, sabe? Esse produto, assim, especificamente, ou não esse módulo, vamos dizer assim, né, que faz parte ali de uma jornada de autoconhecimento, foi muito do que coisas que a gente acredita, sabe, no nosso dia a dia, coisa que é muito vivo no dia a dia dos integrantes do time. Tanto quanto ali a gente criou um outro módulo que, se a gente está falando em alta performance, a gente está falando que times, né, que a gente quer que eles atinjam resultados incríveis e eles conquistem coisas incríveis. A gente foi percebendo, e é uma coisa que eu percebo ali, que as pessoas, na verdade, elas não têm sonhos. Aí você fala, tá, Ju, beleza, mas o que isso impacta? Porque às vezes elas não sentem a vibe, elas não sentem aquela felicidade muito grande em alcançar, em conquistar, porque elas não sabem nem o que elas querem conquistar. E uma coisa que eu pratico muito no dia a dia, junto com o time, que é uma coisa que começou só com o nosso time e agora outras empresas, e muito de brincadeira, assim, reverberou, e do tipo, gente, hoje a gente vai fazer um workshop, hein? Chama Workshop dos Sonhos. E é uma coisa que a gente já rodou em 3 empresas diferentes e que nasceu ali dentro do time da WG. Da gente conseguir descobrir quais são os nossos sonhos individuais, escrever, assim, sabe, o que eu quero? Por que eu quero aquilo? Por que isso é importante pra mim? E aí, quem eu me comprometo a ser e o que eu comprometo a fazer pra conquistar aquilo. Depois que a gente tem isso muito claro, vamos criar um dream board. É bem o milagre da manhã, sabe? Sim. Ou aquela jornadinha ali do milagre da manhã. Vamos criar um dream board em relação a esses sonhos, assim, sabe? Que a gente tem isso individualmente. Cada um faz ali individualmente e tal. Só que a gente foi percebendo que quanto mais as pessoas entendem, descobrem ou relembram, sabe? Quais são os seus sonhos, era mais orientada a conquistá-los, assim, sabe? E aí você pluga nos objetivos do negócio. Exatamente. Porque pra mim, eu acho que esse é o ponto, né? Como é que... E isso é a mágica de como você deve estruturar talvez o seu negócio e os produtos que vocês vendem para as empresas, né? Como é que você traz todas essas ferramentas, esses módulos, essas trilhas, né? Que vocês oferecem, mas que vocês conseguem trazer essas ferramentas e mostrar para o seu contratante como que você tangencia isso para o negócio dele, né? Perfeito. Porque senão vira uma coisa meio desconectada, às vezes dependendo de como a pessoa enxerga aquilo, não é? Perfeito, perfeito. E aí vai muito e eu gosto muito, tá? Eu gosto de autoconhecimento, pratiquei yoga há muito tempo, viajei pra Índia, fui pra Ashram e tudo mais, então eu não sou estranho a isso. Mas para algumas pessoas isso poderia soar esotérico demais, né? E uma pílula apenas de felicidade momentânea para aquele momento, para aquele treinamento, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí como que a gente atrela isso? Obviamente, né? Existe um teto, porque... Poxa, se a liderança, às vezes, sabe, não se desenvolveu, ou não fez o trabalho ali de autoconhecimento, sabe, que minimamente, sabe, vê importância naquilo, Léo, a gente é agente de mudança, né? Se a gente não fosse agente de mudança, a gente só trabalharia com empresas que estivessem super, maduras em vários sentidos e tal. E a gente gosta de, cara, pegar um lugar e transformar ele na melhor versão dele. E para transformar na melhor versão, é realmente ali, em alguns casos, empresas que estão começando toda essa jornada. Só que precisa ter ali uma liderança que esteja comprada, senão minimamente vê valor naquilo. Senão nem a gente topa, tá? Porque é uma liderança que não vê valor, ela não... É um trabalho, ao invés de ser muito mais dedicado em trabalhar os times, para fomentar isso nos times, é um trabalho de convencimento da liderança. E tipo, não foi e por vira isso que a alguma gente coisa, às vezes, só pra, entre aspas, inglês ver, né? Não, exatamente, sabe? Eles têm que estar muito comprados ali, eles têm que serem muito exemplos disso. E a gente consegue conectar do negócio, por quê?
Porque a gente não cria isso em caráter individual ali. A gente faz um primeiro momento do individual, de autopercepção, até entender, sabe? Cara, o que sonho pra mim? Escreve aí, sabe? Assim, pra você. E aí a gente transforma isso em relação à área, né? A times. Então, o que a gente quer conquistar como time? O que a gente quer celebrar no fim do ciclo? Sabe, assim, o porquê que isso é importante pra gente, até atrelado ao negócio, atrelado, sabe, à companhia, ao grupo como um todo. Por que isso é importante? E o que a gente se compromete a ser e fazer? E tangibilizar isso é um selo de compromisso que a gente tem, né, como time. E se isso consegue ser vivo no dia a dia e que a gente passa, né, todas essas orientações e às vezes acompanhamentos de mentorias de tipo, e aí, vocês voltaram no Dream Board? E aí, vocês estão com foco no objetivo? Sabe, assim, dos compromissos, vocês estão mantendo isso vivo? Onde está a energia de vocês? Porque senão vira só um quadro que você coloca na gaveta como qualquer outra coisa. Acontece de vocês, às vezes, entrarem num cliente, numa empresa, e vocês terem que fazer um diagnóstico, ou deve quase sempre isso acontecer, e ver, putz, isso não tá num ponto de maturidade de ser vendido para essa empresa, porque aqui tem que dar 10 passos para trás para arrumar a casa primeiro, para depois fazer essa etapa que eles acham que deveriam contratar agora? Então, acontece. E muita coisa, assim, ela é intangível, né? Às vezes com diagnósticos, não, o próprio diagnóstico as pessoas... É um diagnóstico de cultura de uma empresa, assim, que a gente está iniciando o projeto, sabe? Diretamente, às vezes, as pessoas, elas podem ser a liderança, né? Quando a gente fala ali nesse diagnóstico de sponsors para saber. Às vezes pode ser um pouco enviesada. Mas são, assim, nas anuâncias. E a gente faz muita entrevista individual com as pessoas, sabe? Focus group, pra gente conseguir observar... sabe, assim, toda a parte de negociação, a gente pergunta para eles, sabe, como que é ali, quais serão os principais desafios, sabe, quais são as barreiras que a gente pode enfrentar ali nisso tudo. Se a gente vê que é um percentual muito grande, eu preciso ter os sponsors, sabe, assim, eu preciso ter minimamente, às vezes eu não tenho nenhuma liderança, mas eu tenho um CEO, pra mim tá ótimo ali, sabe, o máximo já tem onde segurar, né? Exatamente, porque não pode ser ali volta ao ponto, porque é uma dó com o dinheiro da empresa que ela tá investindo. Vai ser um dinheiro que vai ser investido pro convencimento de uns e não realmente pra criação da melhor versão da empresa. Então é uma dó, sabe? Do que ficar, olha só, viu como é legal? Cara, ao invés de estar focado onde interessa, onde que vai mudar o ponteiro do negócio, tô focando ali em alguns. Sempre vai existir, volta ao ponto. Somos agentes de transformação. Mas... tem que ser, a gente tem que ter pessoas muito compradas ali com a ideia. Ju, tem casos cabulosos, assim, de você entrar numa empresa e ser extremamente desafiador, gerar transformação por conta de já ter cristalizado um padrão de comportamento que não é o que a empresa espera, de ter muitos detratores e de ter todas essas dificuldades mesmo para conseguir gerar alguma coisa, um resultado? Sim. Não, tem muitos casos, assim. E que é muito legal, sabe, também. Eu adoro o desafio, né? Então, negócio muito assim e tal. Volta ao ponto, precisamos ter sponsors, né? Que não é um projeto WG, é um projeto nosso ali, né? A empresa mais WG. Mas tem muito. E aos poucos a gente vai vendo, assim, sabe, essa mudança. E quando a gente fala nesse âmbito de, poxa, a galera é desmotivada, isso, aquilo e tal... Às vezes dar um gás, assim, sabe, de alta performance, às vezes dar um chacoalhão na galera e falar, gente, pelo amor de Deus, acorda, sabe, assim, vamos lá. Ou às vezes juro, eu falo muito isso para as empresas, falo assim, cara, o que falta, sabe o que é? Vocês sonharem juntos, vocês se divertirem juntos. Vocês, sabe, assim, tipo, compartilharem visões juntos, sabe, assim, aquela parada do orgulho, pertencimento e de estar, tipo, junto com um monte de gente que a gente admira, que a gente gosta, que a gente aprende, que a gente ensina. É muito sobre uma formação de time, sabe, um team building mesmo. Então, a gente muda ali, muitas vezes, sabe, assim, a rota para muito focar nessa construção de team building, para a gente conseguir tirar essas barreiras e aí sim iniciar um trabalho cultural com muito mais profundidade. Qual o segredo, quando você olha sob a ótica assim, do seu negócio, para um negócio como a Word Garage funcionar e dar certo? Ele é uma mistura de talentos multidisciplinares com métodos, leitura de dados, experiência. Como que é essa mistura que faz esse resultado acontecer? Eu tenho uma mandala de vida, e que é uma mandala que eu tento levar para WG, assim, diariamente. Que é feita, assim, por 4 pilares, tá? O primeiro pilar, que é sorte, que aí para alguns é sorte, para outros, sabe, assim, cara, Deus, universo, né? Cara, sorte.
de que às vezes a gente não consegue controlar, só que, cara, ela existe, né? E beleza. A outra coisa é a virtude, em que não adianta só a sorte bater na nossa porta se a gente não estiver muito bem preparado para conseguir abraçar essa sorte, né? E esses dois componentes o Maquiavel, ele trazia, né? A sorte, o conceito de sorte e virtude. Só que só essas duas coisas, de sorte e virtude, para mim é meio boring, né? E às vezes, enfim, não faz tanto sentido. Eu preciso de um terceiro pilar, que é fé. Então eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar no negócio, eu preciso acreditar no potencial, eu preciso acreditar na nossa empresa, sabe, assim, que vai, sabe, é desse tamanho, perto de um monte de empresa, é muito legal, mas é acreditar na gente, que isso tá muito atrelado a acreditar no nosso DNA, nos nossos ideais. E o quarto pilar para fechar isso é a diversão. Então, em que se eu tenho sorte, eu tenho, sabe assim, tô muito bem preparada, poxa, eu tenho fé, sabe assim, até pra sorte vir, né? É muito necessário fé. Só que se não for divertido pra mim, tipo, se não for prazeroso, porque a diversão pra mim é uma coisa que é muito importante, né? Isso quer dizer que é uma diversão que, poxa, eu vou ter orgulho de contar, vai ser divertido compartilhar, vou me sentir desafiada, a gente vai aprender, a gente vai fazer amigo, sabe assim, a gente vai... O que vai ser? Vai ser divertido de alguma forma? Então, eu acho que são 4 pilares, assim, sabe? Que a gente sempre tenta se respaldar muito bem. E dentro de cada um desses pilares, existe um universo, né? Da própria virtude. Precisa ter dados, precisa ter fundamento. E aí você desdobra em cima desses 4 pilares. Em cima disso. E é assim que você constrói a cultura da WG? A partir desses 4 pilares e sendo intencional em cima deles. Exatamente, exatamente. Isso tem desafios? Porque, assim, óbvio, eu acredito que não deve acontecer com você, mas em casa de ferreiro espeta de pau, às vezes... Sim, super. A gente tá olhando tanto, sabe, aquela coisa de ajudar o outro, falar assim, poxa, o outro... E às vezes é difícil. Eu acho que isso deve acontecer, cara, em grandes casos, né, assim, enfim, mas acontece muito. Que você vende uma coisa, qualquer coisa, um produto ou serviço, sim, e dentro de casa você não consegue aplicar aquilo que você prega, às vezes. Ou se não, às vezes, isso pra gente tá tão implícito, sabe, assim, em relação aos valores da WG, que a gente esquece, às vezes, de reforçar, sabe? Ou senão, em alguma característica. Então, vai exemplo, poxa, a gente fechou com um novo parceiro, né, para algum projeto. E a gente envia ali, sabe, assim, os valores da WG e tal pro parceiro ele ver. Só que, às vezes, ele não vê e a gente, poxa, não reforçou. E aí, às vezes, o como, porque tem um valor ali que é o como é falado. Que até, eu não vou falar o nome da pessoa, mas a gente precisa mudar o nome desse valor, que aqui não é o nome de uma pessoa que caiu como meme, sabe, assim, por aí, que, tipo, poxa, foi meio ríspida, foi meio assim, fala assim, cara, não, tipo, como a gente fala, a gentileza, ela importa. E gentileza é diferente de educação, tá? Uma coisa é você ser gentil, outra coisa é você ser educado. Então, a gentileza, a forma com que a gente fala, importa. Então, e um parceiro... Poxa, ele não foi tão gentil com o time e não foi tão gentil com o cliente. E a gente virou, a gente conversou internamente, falou assim, ele não viu o material, eu acho. Então é necessário a gente incluir mais uma etapa de, além de enviar o material, reforçar cada um desses valores e com exemplos, sabe, assim, do dia a dia, ou senão a gente até escrever mais exemplos, mas assim, tem um momento muito dedicado para que, se ele quer trabalhar com a gente e, consequentemente, ele é uma extensão da empresa, ele tem que conversar a mesma língua, assim, sabe, ele tem que compartilhar esses valores. E às vezes até, e eu tô nesse momento muito de aterrissar essa questão de book de cultura e tudo mais, que na verdade ele a gente faz. Link na bio, né, para um cupom aqui liga. Do Talks by Léo na WG. Mas às vezes pode ter gente que interpreta a cultura, o book de cultura, essa formalização da cultura que ela deve refletir o comportamento como uma liberdade de, às vezes, ter uma licença poética de não seguir tudo, né? E aí isso, se não for reforçado, ele começa a perder a aderência, né? Não, senão vira só vira só um artefato que ele é esquecido, como tudo na vida. Sim. Né? E tudo que é importante ali, meta, indicador, número, faturamento. As empresas, elas abrem ali de uma forma recorrente, né? Isso é uma coisa muito importante. A cultura é a mesma coisa.
né? É importante ali um reforço, tanto assim, sabe, na comunicação, trazer exemplos, tanto positivos quanto negativos. O excesso de comunicação, ele é fundamental para que a cultura ela seja vivida, mantida ali no dia a dia. Então, às vezes, a demissão de alguém, sabe, foi por aspecto cultural, atrela exatamente qual que é o valor, qual que é o comportamento. E dá o exemplo, e mostra por quê, né? Exatamente. E a mesma coisa nos aspectos positivos. Então, poxa, tal pessoa, olha que legal que aconteceu, né? Aconteceu essa situação e ela agiu de acordo com os nossos valores e olha que legal, sabe? Pra trazer esses dois aspectos, porque a gente é muito baseado em exemplos, né? Pra gente conseguir realmente atrelar isso a comportamentos, assim, na prática do dia a dia, é com repertório de exemplos, né? Com repertório de vivências. E que se torna, só pra completar, e que se torna ali também muito um aspecto de decisão ali, né? Em algumas situações em que eu falo brincando assim, num aspecto que às vezes a sorte ou numa super oportunidade ela pode vir vestida de alguma coisa que não seja tão legal, assim, sabe, como aspecto, e ao contrário também, né, alguma coisa que pode prejudicar muito a sua empresa, ela vem vestida de alguma coisa que é incrível, que é linda, tem um lacinho ali, né, super, super bonitinho. E algumas decisões, às vezes, elas são muito difíceis de serem tomadas. E se você tem esses valores, né, esse deck cultural ali, muito vivo no dia a dia, às vezes não é tão vivo, mas e que você usa ele é praticamente assim, cara, é uma forma da gente conseguir tomar as decisões de uma forma muito fácil, sabe? Tá atrelado à nossa cultura, conflita com algum valor nosso, a nossa visão de futuro, que a gente acredita, ou como isso vai ser feito, ali a gente já consegue... cortar muita coisa. E criar um critério, né, esses exemplos, para todo mundo ter clareza, né, do porquê que as coisas acontecem, se as atitudes e as decisões estão conectadas, né, com a cultura, né. Não, perfeito. Ô Ju, antes da gente falar, de começar a gravar, a gente tangenciou um pouco do nosso bate-papo de esquenta, a gente estava falando sobre síndrome do impostor, né. Já aconteceu com você algum tipo de síndrome do impostor em relação a você como empreendedora, construindo negócio, trabalhando cultura de outras organizações com grandes desafios em diversos segmentos e tamanhos e tudo mais, ao olhar, porque quando você falou de autoconhecimento, o que eu vejo, né, empreendendo já há um bom tempo em mais de um negócio, né? Chega um momento que às vezes o desafio do crescimento do negócio é o limite do empreendedor ou do líder, né? Do ponto de vista dos seus defeitos que te colocam um teto e que você repete aqueles defeitos e que você não consegue transpô-los e tudo mais, né? Aconteceu alguma coisa disso com você já? Ué, quando? É só comigo que acontece? É só com você, Léo. Só então tá com bom. Você aqui, alecrim dourada que não acontece, imagina. Não, eu acho assim, gente, eu acho que só existe culpa. Eu não sou mãe de gente, só sou mãe do Joey, né, de Fabiane, que é um pet, que é o meu cachorrinho. Mas eu acho que a única culpa, assim, sabe, que talvez seja um pouco parecida ali com o do empreendedor, falam que é da maternidade, paternidade, enfim, né, pessoas que são pais, né, e mães, enfim, de humanos, vamos dizer assim. E assim, acontece demais. E por mais, assim, que a gente busque, sabe, assim, o autoconhecimento e o nosso próprio modelo de negócio, sabe, ele coloca também uma exposição muito maior, né, sobre a expectativa do que a gente tem dentro de casa. Porque parece que, assim, então, para você ser uma empresa, né, que é uma consultoria que fala sobre cultura, portanto, eu infiro que a tua empresa é perfeita nesse quesito. Perfeito. E que não é verdade, né? Não é verdade. E que assim, e foram algumas coisas que eu fui vivendo muito em paz também com diversas questões, assim. Uma delas, até para entender aonde eu jogo bem e aonde eu preciso trazer pessoas para me compor. Porque assim, ali eu não vou conseguir jogar bem e tá tudo bem. Só que assim, é uma questão ali com o time, sabe? Até em relação ali ao nosso próprio tamanho, sabe? A gente tava falando ali em tamanho de time, em os desafios, né? Que é você ser CEO e ao mesmo tempo, cara, você é par de um monte de gente ali, porque o dia a dia, uma empresa enxuta é o que pede e é a realidade. Sim. E aí você fala assim, poxa, então eu vou conseguir ser um super gestor formador ali de pessoas e tal. Cara, se as pessoas do time, assim, sabe, elas não tiverem uma característica primária mesmo, sabe, de protagonismo, de senso de dono, e não tô falando de dono da WG não, cara, dono da tua própria carreira, sabe, de correr atrás e estudar. Enquanto tá alinhado com os objetivos da WG, está lá e depois segue, né? Exatamente, mas assim, se a pessoa não tiver aquele senso de responsabilidade em que
o meu líder ali, né? Eu, no caso, poxa, eu vou ajudar a desenvolver. Só que a pessoa também, ela tem um controle remoto na mão e, assim, da própria carreira. Se uma pessoa, ela entra com uma expectativa, sabem, que eu vou formar a pessoa ali como um todo, sabe, assim, como indivíduo, do tamanho que é da WG, poxa, ela vai se frustrar e é uma coisa que a gente fala desde o início ali, na contratação, não tem como. Porque nesse tamanho e no tipo, né, de atividades que vocês estão envolvidas, o CEO está fazendo muito mais coisas do que só olhar pro time, né? Não, muito mais coisa, muito mais Não coisa. só lá também, né? Assim, Sim. Empresas de outros portos também, né? Exato. Então, assim, dependendo a gente hoje vai 70%, não, vai mais. Os 85% a gente lida com grandes corporações, em que tem realidades completamente diferentes ali das nossas, né? Até em relação a times, a recursos, a processos, cara, fornecem, assim, um monte de coisa em que uma pequena empresa, ela não fornece. E tá tudo bem, existem, né? Sim. Cara, sombras e luzes e coisas boas e positivas nos dois aspectos. Só que não tem hoje como a gente comparar, sabe, assim, um formato mesmo de gestão na prática do dia a dia desses dois cenários. Então, uma das coisas, né, que eu falei que, poxa, hoje eu vivo muito em paz, é entendendo o tamanho da empresa, entendendo as minhas próprias habilidades, sabe, do que eu jogo bem, o que eu jogo mal, e trazer pessoas ali para me compor, né, outras lideranças para suprir, desenvolver o time. Só que também é muito importante em que o time tem esses aspectos, né, de personalidade, enfim, sabe, características ali muito voltadas ao protagonismo das pessoas, elas se desenvolverem também, sabe, se auto-desenvolverem, enfim, é primordial, porque assim, hoje, se você vai trabalhar numa startup, diferente ali de uma grande empresa, poxa, vai falando de uma coisa que ela é super diferente, que os dois têm super aprendizado. Dentro de uma grande empresa, às vezes você entra, sei lá, como analista, e que tem, cara, analista sênior, coordenador, o pleno, o gerente, diretor, né? Tem um monte de gente que tem uma bagagem gigantesca e que você, além de aprender com todos os recursos ali de treinamentos, você vai aprender com a própria bagagem dessas pessoas. Isso é maravilhoso. Uhum. Dentro de uma startup, você não vai ter esse tanto de gente ali, ó, pra te ajudar. Pelo contrário, você provavelmente vai precisar ser o maior especialista daquilo. Sim. E que você vai precisar forçadamente se desenvolver e ser a maior... Juro, uma coisa que eu falo assim pro time. Não é ser a maior referência dentro da WG. Cara, a maior referência do Brasil. Sabe? Mira alto, que é pra ter esse autodesenvolvimento, assim, sabe? Muito grande. E que as pessoas, elas se desenvolvem também pra caramba. Só que são perfis ali, né? De pessoas, de empresas, de momentos e que, às vezes, poxa, eu consigo prosperar, ou se não é o que eu quero, sabe? Assim, quero... Ao mesmo tempo, você ganha um super destaque, você ganha muita voz, você ganha, sabe, muito espaço para crescimento. Então, depende muito. E em outras características também, Léo, para fechar essa pergunta sua, foi uma reflexão que eu fiz grande na minha vida pessoal com o meu preparador físico. Eu tenho um preparador físico, né? Que eu falo que não é personal, assim, é de acordo com poxa, o que eu fiz ali nos últimos tempos, o que eu quero fazer, enfim, com a minha rotina, o meu dia a dia, ele me prepara fisicamente. E ele prepara também triatleta, ele prepara atleta olímpico, enfim, sabe, vários profissionais. E ele não é um triatleta. Então, qual que é o superpower dele? Não é correr uma maratona, não é correr um triatlon, fazer o Ironman. É preparar os melhores triatletas. Então, às vezes, dentro do nosso núcleo, não vai ser o walk the talk. E tá tudo bem. Só contanto que a gente tenha essa consciência, seja muito transparente com o time, esteja muito alinhada ali e a gente vive em paz. Porque às vezes o melhor que a gente pode dar não é o ser walk the talk, sabe assim? Não é o de igual... cara, destravar e construir o melhor do outro. Isso que é muito difícil de falar isso, intangível, mas... Mas eu entendo o que você quer dizer, porque na verdade, assim, às vezes você vai ser o melhor pra fazer o outro performar e não necessariamente você vai ser o melhor, né, executor pra si, né, daquilo, né? Mas se você tiver uma consciência e se você, até mesmo no seu discurso, sabe, assim, como você troca com o mercado, com as empresas, com o time, sabe, com muita humildade, cara, aqui eu sou muito bom cara, em destravar o melhor potencial do outro, sabe, assim, e tá tudo bem. Então, se aqui talvez não seja ali o melhor lugar, então acho que você vive mais em paz com isso. Volta para o autoconhecimento. Volta para o autoconhecimento. Volta para o autoconhecimento. O Ju, você falou um termo agora há pouco de luzes e sombras, né? E acho que isso, ele tem muito a ver também com
o momento que as empresas vivem, né, em relação a como elas se posicionam para o mercado, no mundo cada vez mais digital, onde todo mundo tem uma opinião, né, e expressa elas através das redes, né, sociais e por aí vai. E é muito fácil nesse mundo você ter o cancelamento das empresas por alguma divergência de opinião, mundo polarizado, questões geracionais e tudo isso, né? Como que você vê essa questão de luzes e sombras no mundo corporativo em relação a como as empresas são julgadas, como os colaboradores se manifestam e tudo mais? Com toda a entrada, né, das redes sociais, enfim, a gente deu voz pra muita gente, deu voz pra muita comunidade, deu muita informação, até mesmo que, poxa, o que pode ser legal, o que não, o impacto positivo e negativo que a gente como indivíduo, como profissional, a gente pode ter na vida do outro, tanto quanto as empresas, né, o impacto que elas podem ter na sociedade, enfim, seja positivo ou negativo ali, com seus colaboradores, clientes e tal. Tem todo lado muito positivo de avanço em relação a repertório e educação mesmo que a gente teve. Só que ao mesmo tempo também, eu falo que a gente trata, né, de vários assuntos, como exemplo, a diversidade e inclusão, bullying, né, dentro das escolas, de uma forma muito séria, só que a gente também, às vezes, se contradiz muito, né, dentro ali das redes sociais, sabe? A gente fala sobre a seriedade do bullying nas escolas, mas a gente faz bullying com as pessoas, às vezes, nas redes sociais, sabe? Assim, a gente, poxa, fala sobre a inclusão e a aceitação de erros, como exemplo, só que a gente não aceita uma pessoa pública errar, né, independente ali do que tudo vira meme, ou senão um cancelamento e tal. E aí você fica pensando, poxa, mas será que então existe uma chave que a gente vira, né, da nossa vida pessoal, das redes sociais, o que acontece lá no LinkedIn e tal, pro dia a dia das empresas? Não, é a mesma coisa. Então a gente já pegou alguns casos, exemplo, de pessoas que eram super, assim, potenciais talentos gigantescos e que a empresa acreditava, a liderança acreditava, e já aconteceu deles puxarem, falaram assim, olha, nessa situação, cara, vamos lá, dá mais, sabe, poxa, vai para esse lado e tal, trazendo ali um ponto de desenvolvimento grande exatamente para a pessoa ter um super potencial. E a pessoa, em um momento de desconforto, jogou contra, né, ao que a empresa ela prega. Então, falou assim, poxa, mas você tá me cobrando disso, mas não é você que é uma empresa XYZ e tal. Só que aí, qual que foi a consequência disso? Chega uma linha ali que ela vira uma sombrinha na cabeça das pessoas, não precisa ser necessariamente liderança ou empresa, os próprios times, em que as pessoas, né, elas vão percebendo assim, cara, até onde eu topo, né, me desenvolver ou me indispor ali com o outro, sabe? Por mais que seja pro benefício ali da pessoa, porque a pessoa tem um baita potencial. Sim. Então, assim, às vezes se eu forço, a pessoa ela não reage muito bem, sabe? Assim, essa tentativa e erro de desenvolvimento, porque assim, crescer é doloroso, né? Sim, crescer dói. O Bernardinho tá aí, né, pra contar sobre todos os seus atletas. E às vezes, essa tentativa ali de crescimento, de desenvolvimento, né, mudar ali de degrau, sabe, passar de fase, enfim, colocar ali aqueles talentos na mesa dos adultos, gera esse desconforto. E aí já aconteceu de alguns casos de virar, poxa, jogar contra ali a empresa e falar, cara, até aqui eu vou, porque daqui pra cá, e se a pessoa ela compartilhar? Sabe, assim, a narrativa disso, do que eu quero puxar ela, assim, eu tenho o controle das minhas intenções e o que eu estou propondo. Eu não tenho o controle de como isso está sendo recebido, né, e percebido ali pela pessoa. E transmitido e exposto, né, em outros ângulos. Por isso que eu acho curioso isso falar, né, e bem relevante, né, essa preocupação do indivíduo e das empresas com a relação profissional. E, às vezes, como a pessoa se posiciona na vida pessoal, expondo, às vezes, né, o que ela vive no ambiente profissional, que é, às vezes, desconectado, né? Às vezes conectado ou não. Ele fala assim, poxa, eu tô rodando aqui meu LinkedIn, vi 3 pessoas serem canceladas, ou não 3 empresas sendo canceladas ali, sobre algumas situações em que é uma narrativa, é uma perspectiva de uma pessoa. A gente não escutou o outro lado. Vou até explicar aqui, focinho de porco na tomada, sabe? Sim. Assim, dentro de uma situação, poxa, eu me indispor ou puxar ali um talento, sabe? Assim, pra mudar de nível ali, do passar de fase, né? Ganhar uma maturidade. Não sei como vai ser recebido, percebido, como você disse. E às vezes eu posso ser cancelada ali para aquele talento dependendo. Então, Exato. Expondo a empresa, me expondo, me cancelando e até eu explicar em que quais eram as minhas intenções e dentro do contexto, às vezes pode ser tarde demais, eu posso acabar com a minha carreira. Glassdoor que o diga, né? Essas coisas todas, né? Agora, a gente viu muito isso em momentos, principalmente
principalmente por exemplo, dos layoffs nas big techs, né, das empresas, das startups também, onde muita gente foi desligada e foi muitas vezes enxurradas de pessoas com narrativas, né, sobre sua ótica, né, de como os processos aconteceram, e que, claro, a gente tem que respeitar, porque muitas vezes foram fidedignas ao que aconteceu, mas nem sempre, né? Exatamente, assim, e entendendo ali um outro âmbito da própria empatia e das intenções, né, do que estava sendo vivido, assim, porque, e de como a sua própria história, a sua própria jornada, nessa trajetória, por que você sentiu dessa forma, o que aconteceu ali naquele momento. Então, volta ao ponto, né, salva ali os casos em que não tem nem como, né, tentar, abrir uma discussão, sabe, assim, para entender algumas perspectivas, é muito entendendo o contexto, em que, e às vezes, esse contexto não tem certo ou errado, né, é muito movido ao teste. Dando um exemplo, teve algumas empresas que em layoffs, falaram assim, não, vamos chamar uma pessoa por uma, ali hoje a gente vai demitir 50, vamos chamar uma pessoa por uma, vamos colocar dentro de uma sala, vamos conversar com aquela pessoa, olhando olho no olho, não sei o que, não. Para algumas empresas isso funcionou e para os times e tal, tudo bem. Para outras, é um negócio assim, ó, mais uma foi chamada, eu vou ser o próximo, é uma angústia da espera. Abatedouro quase, né? Abatedouro. E que aí algumas empresas, o que começaram a fazer? Colocar todo mundo na mesma sala e demitir todo mundo. Mas muito para não ter a angústia de você ficar esperando e você achar que diminuir o sofrimento. Só que algumas pessoas, elas vão olhar e falar assim, nossa, super impessoal, empresa não humanizada, tipo, falou com todo mundo da mesma forma, e a intenção da empresa foi Então, assim, é muito complexo, Léo, é muito complexo, sabe? E é uma coisa que, assim, de verdade, sabe? Eu vejo... Algumas empresas, elas não têm essa preocupação, sabe, tão grande, mas eu vejo muitas empresas muito preocupadas, né, nesse desenvolvimento e o como é feito, sabe? De forma genuína e pelo próprio cancelamento online, né, ali social. Então, existe essa preocupação. Só que é uma coisa que eu falo para as empresas assim, tentem encontrar, nunca desistam, sabe, de encontrar ali o formato de vocês, entender, confiar nas intenções de vocês e saber que vocês sempre vão apanhar. Eu não entrando no detalhe, mas eu já vi e já tive casos no meu próprio negócio que eu passei por esses cenários. Puxa, tem que passar por uma redução. Qual é o formato, né? Se você demite um por um, pode virar uma rádio peão de um. Quando sai o primeiro, vem o segundo, e daí cria toda essa ansiedade coletiva, né? E a impessoalidade de um layoff de todo mundo junto, né? Então já foi uma dor. E, de novo, não tem muito certo ou errado, né? Cada momento, cada contexto dita uma forma, né? E assim, lembrar, o que é humanizado pra você não é humanizado pra mim, vice-versa. O que é legal pra você não é legal. Vai de acordo com, sabe, os próprios gatilhos que as pessoas têm, né? Em relação a uma situação ideal, a própria decisão, às vezes, do líder. Poxa, às vezes se viu uma situação próxima, como que ele gostaria que fosse? Só que como ele gostaria que fosse, pode ser a forma mais agressiva pra uma outra pessoa. Ele não faz ideia. Então, é muito sobre história, sobre jornada, sobre o legado, sobre, sabe, assim, as histórias de vida das pessoas, né? Muito legal. Muito, muito prático e talvez para quem empreenda e tem seus negócios, acho que isso ressoa muito, né? Ressoa demais. Porque a gente tá falando do outro lado, né? Também do empregador, né? Exato. E você já viu algum empregador... não vou nem fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Você já viu algum empregador fazer um layoff sabendo ali, sabe, a quantidade de vidas e famílias, sabe, assim, envolvida no layoff e falar, é um layoff. Tanto faz. Nunca. Cara, eu nunca conheci. Eu acho que, e aí participando, né, de grupos de empreendedores, conhecendo vários, tendo passado por esses momentos, é um baita sofrimento sempre. O processo decisório, né, que impacta vidas, nunca é tomado de uma forma rápida, fria e calculista. Sempre vem acompanhado de um sofrimento, né, que você não externaliza muitas vezes. Ou na maioria das vezes não externaliza, né? Você fica muito solitário nesses momentos, né? Exatamente. E você se sente sempre muito culpado, assim, porque é aquela coisa do eu sempre poderia ter feito mais, sabe? Tipo, onde foi que eu errei? Não é... Né, nesses momentos mais tensos, assim, sabe? Eu compartilho disso e é a mesma coisa, sabe? Os grupos de empreendedores, quando o negócio estoura, dificilmente vai pro time, sabe? Onde a empresa... Cara, não, é onde eu... sabe? Onde eu...
E aí isso é um assunto de terapia, porque já falei muito sobre isso, sobre essa autoflagelação em relação a ter pensado que poderia ter feito melhor, sabe? Exato. Isso daí é sempre um problema recorrente de empreendedores, né? Nossa, o Zezinho, gente, o Zé que é meu terapeuta, coitado, já escutou muito também sobre isso, compartilhamos da mesma coisa. Zezinho, Paulinho, sempre tem um diminutivo nas pessoas que suportam todo esse processo, né? Exatamente, são pessoas queridas dela, tá ali, eu já coloco num caráter queridos, assim, porque tem um espaço muito grande ali no meu coração. Ju, que você tá vendo como tendências aí para o futuro do trabalho, né? Em relação das pessoas com carreira, profissões do futuro, impacto de novas tecnologias. Eu misturei tudo num balaio só, mas significando que, assim, o que você tem visto que vai impactar o futuro do trabalho cada vez mais e, por consequência, a cultura das empresas, né? Não, perfeito. Eu acho que são várias tendências. Eu acho que isso era uma coisa que dava pra gente falar um dia todo, tá? Sem dúvida, sim. Mas acho que uma das grandes tendências, e que já era uma tendência, eu acho que agora veio ainda mais para ficar, é em relação ao lifelong learning, né? A educação, assim, contínua para tudo que está acontecendo. Então, volta ao ponto, sabe? As empresas no ano passado falaram assim, não, cara, não vai aprender nada, vamos enxugar, vamos fazer acontecer o que tem dentro de casa, não sei o que, né? E eles viram ali, né, pela sobrevivência, o próprio ChatGPT, né? Ele entrando na vida de todo mundo, cara, AI, sacudiu todas as empresas para entender o que eu vou fazer. Então, assim, existe um gargalo muito grande, né, em relação à execução ali do projeto, mas muito maior em relação à estratégia, para você entender o porquê você está fazendo aquilo. Então, uma educação a longo prazo, né, isso, lifelong learning contínuo, até mesmo para aqueles indivíduos trazerem isso para dentro da vida deles, né, como que eu consigo ser mais eficiente, então automaticamente eu consigo atrelar ali aquelas tecnologias da empresa, é fundamental. Esse próprio incentivo, né, ao autoconhecimento, né, dos colaboradores, dado que as empresas elas estão cada vez mais fortes, né, entenderem aí a sua cultura, quais são os seus valores, o que é inegociável, qual que é o meu formato ali de trabalho, buscar pessoas, né, que topem, né, esses formatos, eu vejo que é uma tendência muito grande também profissional você se autoconhecer, para você entender onde você joga bem, e se às vezes não pode ser, não é a sua intenção, só que a sua falta de autoconhecimento pode te trazer como pode te posicionar como um detrator dentro da empresa, sem você nem saber, exatamente porque você não se autoconhece, então às vezes acaba criando um conflito muito grande. Gera resistência, né, a mudanças, a inovações e por aí vai, né, isso se desdobra em vários outros comportamentos, né? Perfeito. E outro aspecto, assim, hoje fala muito sobre ambidestria, né? Sobre você ser ambidestro, sobre várias questões, assim. E eu vejo que, na verdade, é uma tridestria, né? Que é você conseguir focar, ter energia e olhar, assim, o curto prazo, você olhar a longo prazo, né? Então, você conseguir olhar o amanhã, né? O que eu faço, cara, como que eu mato o processo que eu faço hoje, como eu mato a minha área, a minha função, pensando já no amanhã, só que sem esquecer de colocar gasolina no hoje. E a terceira perna aí dessa tridestria, que seriam soft skills, né? O de como eu faço isso tudo, né? Como que são as minhas relações humanas, como que, sabe assim, e você conseguir se desenvolver do lado humano e mais assim, juro, sutil possível da nossa essência, vai ser cada vez mais fundamental. E sabe por quê? Não é nem só, falando de gestão de time, o comportamento, como que tá, pensando da forma mais prática possível, com a entrada do ChatGPT. Hoje você tá em Cuba, certo? E você tem um monte de cliente ali. Você já parou pra pensar que eu não tenho uma agência, né? Não tenho uma empresa, não sou os seus clientes, só que hoje, obviamente, não nesse nível de sofisticação, só que eu consigo ter acesso à mesma base de fundamentos e de dados que vocês que têm um baita repertório no mercado, né? Então, assim, se a Juliana consegue, se ela pegar e fazer uma pesquisa ali completa, né, por dias, e trocando ali muito ali com o ChatGPT, cara, eu consigo chegar num nível um pouco mais sofisticado, certo? Agora, imagina os concorrentes. Uhum. Então, assim, a base... o acesso, assim, sabe, o default da informação, ele nunca foi tão lateral. Isso nunca, assim, o que sempre foi um caráter competitivo, hoje não é mais. Todo mundo tem acesso à mesma informação, todo mundo pergunta para a mesma ferramenta. Uhum. Só que o que pode te diferenciar, sabe, a evolução da inteligência artificial, ela tem que ser compatível ali com a inteligência social. Porque às vezes a informação tá ali, para mim e para você. Só que a minha intuição, a minha percepção, o que eu conversei com alguém, é a forma com que eu vou contar aquilo, a forma com que eu introduzo o meu produto para o meu cliente,
às vezes o ChatGPT ele não me responde. Isso é só um soft skill humano mesmo de você conseguir ali perceber. Então, é colocar os soft skills ali numa caixinha muito dedicada, vai ser cada vez mais fundamental. Porque a base de informação vai ser a mesma para todo mundo no mercado. Muito legal essa forma de você trazer o soft skill como o diferencial nesse curto e médio prazo humano em relação ao que vem de novas tecnologias, né? Sim. Isso é bem legal. Exatamente. E lembrando, o resto todo mundo vai ter acesso à mesma coisa. Muito legal. Ju, como empreendedora, né? Quais foram os aprendizados aí desses últimos 13 meses desde o nosso outro episódio? Nossa senhora, um monte. Um monte, assim. Eu acho que um deles, e que eu não sei se eu já falei no outro episódio, mas enfim, que é uma coisa que é super viva, assim, sabe, no meu dia a dia. Lembra que eu falei do que eu sei que eu não sou boa, trazer pessoas pra me compor e tal. E tá tudo bem, é isso, é essa fórmula ali de dividir. Só que como empreendedora, eu preciso saber o mínimo pra eu conseguir ter discussões muito decisivas e estratégicas sobre os assuntos que eu não sou boa. Então, assim, não é só sobre trazer pessoas para compor, mas é você garantir um mínimo de repertório para você contribuir de uma forma inteligente ali para a empresa. Esse é um ponto. Bem bom, bem interessante. O que faz você ter que... Conecta muito com o lifelong learning também, de certa forma, né? Super. De você ter que ter um conhecimento horizontal bem extenso, né? Não, super. E assim, e outras coisas que pra gente às vezes é boring. Pra mim, cara, contabilidade é boring. Eu odeio contabilidade, juro, minha cabeça faz Só que eu preciso ter um mínimo de repertório pra discutir se o negócio tá certo, Sim. se não tá. Porque assim, legalmente na empresa eu que vou responder por ela. É uma coisa super séria. E que você precisa ali, sabe, são várias pessoas envolvidas, você precisa ter um mínimo de conhecimento. Pelo menos pra você saber se o negócio tá certo ou não. Então é fundamental. Uma outra coisa, tipo, que eu vejo assim, sabe, muito forte. Hoje não tem como a gente falar, que nem o empreendedorismo a gente sabe que é massa, né? Sim. Pai amado, né? Noites, né? Sem sono, enfim, né? Um monte de coisa ali. Só que hoje não tem como a gente falar sobre alta performance se a gente não fala sobre bem-estar. Então eu vi que o quão importante é a gente atrelar essas duas coisas para realmente ser sustentável a longo prazo. Então você contar, sabe assim, com uma rede de apoio que eu falo assim, poxa, você, que eu falei do meu preparador físico, cara, tenha, sabe, dentro das suas possibilidades, tenha os melhores profissionais ao seu lado para você conseguir ser a sua melhor versão e você conseguir ter o máximo de bem-estar possível, tanto quanto esse autoconhecimento para você entender como que você se reconecta, como que você se reenergiza, né, como que você consegue trazer esse bem-estar aí sempre para você e não lidar isso como uma forma... cara, supérflua, não, olha só, nossa, tô descansando, olha que vida boa. Não, isso é performance. Sim. É performance. Sim, é intencional, né? Tem aquele, de novo, eu tô cheio de frases hoje, né? Falo assim, se me derem uma semana, ou não, um dia para derrubar uma árvore, eu vou passar 23 horas afiando o machado. Exatamente. Né? Literalmente isso, né? Como é que você intencionalmente prepara todo, né, o seu ecossistema individual, né, para performar bem, né, com qualidade de vida também, né? Não, exatamente, assim, e você saber até o que você não abre mão, né, porque, falo brincando, é muito mais legal você ser seguidor de empreendedor no Instagram e no LinkedIn do que você ser amigo, porque você falta um monte de coisa, às vezes alguém compartilha alguma coisa no grupo que você não vê, você, sabe, você tá muito imerso ali no negócio, só que, então você tá sempre devendo para alguém, para algum amigo, para algum familiar, para alguém profissionalmente, para si também, pra né? si, sempre. Então, assim, se você entende o que é inegociável, sabe, assim, para você falar, não é sobre só falar não, mas você falar não com muito mais intenção e com muito mais paz no coração, sabe? Poxa, aqui esse núcleo, essa, sabe, a minha família, aqui, né, cara, é uma coisa que eu não abro mão. E é muito importante, porque o tempo passa, né? E isso é uma coisa que machuca depois, sabe? Tem que valer a pena. Lembra do pilar ali de diversão. Sim. Tem que valer a pena, tem que ser divertido e machucado sempre vai ter, sabe? Mas é uma forma ali de você conseguir diminuir muito isso. Eu tava pensando tudo que você tá falando, né? Eu ia emendar numa outra pergunta, mas que, se eu puder, que seria assim, né? Para tudo isso, né? Quais são os seus hábitos e rotinas inegociáveis, assim, para você tá performando bem? Olha, eu tenho alguns, assim, e que eu entendo que a primeira coisa que é um hábito,
né? Eu entender que a minha vida é feita por sprint, né? Cara, é impossível eu acreditar que na minha vida, todos os dias da minha vida, pra eu conseguir ter bem-estar, eu vou conseguir dormir 8 horas, comer todas as alimentações ali do dia, todas as refeições da forma mais saudável, tomar todos os litros de água, fazer exercício todos os dias, tomar sol todos os dias. É surreal. Só que eu acho que um primeiro hábito é entender quais são os meus próximos sprints, e até mesmo qual sprint eu estou e o que eu preciso fazer para eu manter a alta performance e bem-estar naquilo. Então, às vezes, poxa, as próximas 2 semanas vão ser muito intensas. Então, em algum pratinho ele vai cair. Então, dentro dessa rotina, o que eu consigo ali equilibrar e até mesmo eu me preparar para esse novo sprint. Porque às vezes eu tinha pelo menos essa mania lá atrás, eu vou cansar, eu vou esgotar para depois eu descansar. E agora eu entendo que meu corpo, ele precisa de uma reserva de energia para eu conseguir ser muito alta performance, né? E conseguir ele... E se o sprint demorar 3 semanas e não 2? Aí dá. Sim. Então, tem alguns rituais, assim, de exercício que às vezes eu consigo, de segunda a sexta, poxa, fazer mais vezes. Só que virou meio que sagrado e um hábito super gostoso aos finais de semana também, sabe? Se eu não conseguir fazer durante a semana, aí tá tudo bem. Mas pelo menos 3 vezes na semana ali, de segunda a sexta, eu preciso fazer. E um saldo super positivo pra mim são 6 vezes na semana fazer exercício. Algum tipo de exercício. Pode ser algum tipo de movimentação, qualquer coisa assim. Então, às vezes 15 minutos no aplicativo de yoga... Cara, eu movimentei o meu corpo. Já deu checklist exatamente, lá, né? Exatamente. Outra coisa, eu entendo, vai tudo muito em prol ali ao autoconhecimento, né? Não tem como. Então, eu entendo que mais de 2 noites pra mim, sem dormir pelo menos 6 horas, eu viro um bagaço. Então, eu consegui ali ser realmente guardiã, sabe, do meu sono. Entender que não é só largar o celular e dormir. Existe um detox do sono, que você tem várias dicas legais. Mas eu não sou o meu walk detox não tá muito bom sobre isso. Eu sempre tive muita dificuldade de dormir. Então, a gente tem que falar que a gente tem muita facilidade. Alguns dias só não são tão fáceis, né? Eu tenho que falar essa verdade, que eu também tenho muita dificuldade. Às vezes o dia que dorme bem é porque você tá tão exausto, né? Que você aí dorme profundo e aí acorda revigorado. Mas às vezes, ou quase sempre, a frequência maior é de ter dificuldade pra mim. Não, perfeito. E eu consegui entender isso, sabe? Lidar de uma forma, cara, direta, sabe? Eu tenho dificuldade também, sabe? Muito em dormir. Então, e eu ficar no celular até o último minuto, responder e-mail, cara, ver coisas que mexem muito, sabe? Assim, comigo, na internet, desgraça, não sei o que, né? Tipo, antes do sono isso vai me prejudicar. Então, assim, a noite pra mim é um momento muito sagrado de, cara, ver uma série que é leve, ler livros que são super... super gostosos e mais atrelados, sabe, à filosofia, à espiritualidade, a coisas, sabe, assim, legais. Que horas você começa, que horas você desliga da rotina, né, vamos dizer, conectada e começa a se cuidar para dormir? Depende. É que depende do dia, 1h da depende manhã. do dia seguinte, depende do dia seguinte, que horas que eu vou precisar, mas é que depende mesmo. Sim. Às vezes, se é um dia, o dia seguinte vai ser super cedo, daí eu começo, sei lá, umas 6 e pouco, porque, cara, às vezes 7 horas da manhã eu vou precisar estar no interior. E aí? E muito bem, tá? Muito bem. E com o microfone ali entendeu? Então, assim, às vezes 6h30, cara, desconecta. Ou senão um pouco mais tarde. Então, é muito de dosar ali quantas horas. Mas eu sei que 2 horas antes de eu ir pra cama, são 2 horas muito fundamentais pra eu conseguir começar a desligar ali o meu mental. Eu não consigo, né, 2 horas, mas pelo menos, cara, 1 hora antes, sabe, assim... tentar fazer esse detox. E eu sou muito fã a várias coisas, a instigar várias coisas, vários sentidos pra eu conseguir me reconectar. Porque, gente, é uma utopia, tá? Assim, eu sou yogini há 14 anos. 14 anos que eu pratico yoga. Às vezes, yoga, meditação, enfim. Cara, às vezes você vai sentar e fala, meu Deus, paz interior, venha, né? Que eu não tenho esse tempo do mundo, vem logo, cacete. E aí eu fui aprendendo a ter artefatos. Pode ser assim, eu tenho um incenso específico que eu acendo quando eu quero meditar ou quando eu tô muito agitada. Que é aquele e incenso, aquele aroma te conecta. Aquele aroma me conecta. Eu tenho uma almofada de meditação, que aquela almofada eu só uso pra isso. Chá de erva cidreira, eu só tomo quando eu vou meditar.
e camomila só antes de dormir. Que Você aí eu treina os sentidos, né? Eu treino os meus sentidos exatamente para conseguir acelerar esse processo. Boa dica essa. Trocar de roupa, né? Então, às vezes eu fiz home office, eu tô no meu momento, eu troco pra estar num outro sentido. O budismo fala isso, né? Sobre os portais no cérebro, enfim, né? Pra você ir treinando esses sentidos e pra você conseguir estar presente realmente ali no momento que você quer estar agora. E uma outra coisa, assim, que é muito presente, que é muito curiosa. Você já estudou um pouco sobre energia feminina e masculina? Pouco. Já li sobre, mas nada me vem à memória. Fala, né? O yin e yang, Sim. mulher e o homem, né? Tem essas duas energias, então... Falando de energia masculina e feminina, eu não gosto muito dessa analogia que atrela muito a gênero, né? Então, mas... Enfim, falando de yin, uma energia que, sei lá, é mais... direta, mais orientada a negócio, a resultado, a planilha, é isso, aquilo, é muito mais... Né? E é uma energia em que é muito fundamental e que é muito viva ali no dia a dia, né? Pra você tomar decisão, pra acelerar e tal, sabe? É uma energia muito mais agressiva. Só que pros negócios também você precisa ter outra energia que... Você já viu em alguma reunião, exemplo? Alguém chega e não consegue fazer a leitura de cenário, não consegue perceber até o gestual do cliente, só sai falando groselha, exatamente porque não conseguiu... Não se conectou. Não se conectou. É porque essa energia, vamos chamar ela, assim, sabe, de feminino, que é da intuição, que é do cuidado, que é desse tanto de coisa. Ler cenários, né? Exatamente. Pessoas, né? Não tá aflorada. Então, a pessoa ela não consegue ter uma inteligência, cara, de negócios ali pra você conseguir contornar essa situação. Então, eu vejo que quando e a gente tá sempre assim, né? E independente ali da pessoa, você tem essas duas polaridades aí, né? De energias, e que eu sinto que no meu dia a dia é muito mais fácil eu trazer uma energia, sabe? Assim, muito mais atrelada a isso, a negócio, a resultado, né? E outra energia, às vezes, ela se perder. A não ser que seja, uma semana de feedback com o time ou criação de conteúdo que eu preciso ter mais criatividade. Toda a criatividade é dessa energia feminina, né? Sim. Intuição e tal, palestras, sabe? Tudo que move o criativo, né? Ou senão ali muito atrelado à minha essência, eu tendo a ficar muito mais na outra energia. Isso me faz mal. Isso é tipo como se eu me desconectasse. A necessidade dessa outra energia, pra mim, ela é muito fundamental, Então sabe? você tem que intencionalmente equilibrar. Tenho. Com práticas e até com agendas, né? Isso. E que cada um consegue te despertar de uma forma, assim, sabe? É curioso porque, pra mim, por exemplo, né? O momento que eu tô gravando semanalmente meu podcast, que não deixa de ser um momento criativo, né? É um momento que me reconecta e que me energiza. Pro resto da minha semana, que é muito mais de execução em negócios, né, de tomadas de decisão, né, de liderar o negócio, o time e tudo mais, né, e daí esse momento ele funciona muito como esse lado, né, o yang talvez, né, criativo, e que é talvez o meu principal alimento, não só o momento de estar gravando o podcast e trocando, e você falou um pouco, né, da energia e tudo mais, de ter essa intencionalidade de conexão da energia para conduzir a conversa, né, e de estar presente para isso, mas todo o processo que envolve, que é a preparação, o estudo de temas, e depois quando vai lançar, a pós-produção, né, de ter o craft, né, o cuidado de fazer o produto final ficar bom, né. Perfeito. Então isso tudo ele é um grande alimento para mim que eu vejo que me ajuda no outro lado de execução de negócios, sabe? Exatamente. E é muito importante, assim, você se perceber, porque as duas coisas elas são muito complementares. Para você ter essa completude, né, no seu perfil e você se realizar e contribuir com o time, com o cliente em todas as frentes, porque de nada sobrevive. E a gente que trabalha com criatividade é uma coisa que é muito louca, né? A exaustão, ela compromete diretamente, né, a criatividade. Então, o yang, ele necessita um ócio ali para ele aflorar, né? Ou senão um bem-estar muito presente. Ele requer um tipo de energia emocional que ela não vem se você estiver esgotado. Exatamente. E cansado. Né? Exatamente. Eu lembro, né, e já falei várias vezes aqui no podcast, e sempre vem nesse momento de reta final, de falar de autoconhecimento, hábitos e rotinas, mas quando eu fui para a Índia e fiquei lá praticamente um mês só meditando no ashram, Legal. Aconteceu uma coisa curiosa, né, que quando eu voltei, o equilíbrio da energia, a energia sutil, ela estava tão aflorada, né,
que foi num período de 3 meses, né, que tudo que ditou os meus próximos 15 anos nasceram, que foi Legal. a minha filha, né, que a minha esposa engravidou, né, naquele momento que voltamos da Índia e tudo mais, que estávamos em celibato, e daí, enfim, ela engravidou, o surgimento da Incuba e o meu primeiro podcast. Que legal. Então aconteceu tudo numa mesma fase, onde essa energia criativa e intuitiva do que eu viria a fazer nasceu, né? Que foi após essa sessão de quase 1 mês só meditando, entendeu? Então, para ver como isso tudo, né? Esse lado criativo, ele vem em consonância com a intencionalidade de você cultivar, né? Cara, perfeito, assim, e eu tenho vários amigos, assim, diretores de grandes empresas, poxa, capital aberto e tal, e que eles não compartilham isso de uma forma tão confortável. Só que eles fazem, em várias situações, assim, um ócio criativo, sabe? De pegar uma tarde e ficar jogando videogame, ou fazer um esporte, ou dar um rolê em algum lugar, E ou sabendo fazer o papel nada. que isso tem Da na importância. produtividade, né? Então, e eles contam, falam assim, ó, esse projeto, esse produto que foi milionário, nasceu numa tarde em que eu fiquei lendo, jogando videogame, fiquei, enfim, fazendo nada. Sim. Exatamente porque é onde liberou ali o espaço no cérebro. E eu utilizo isso no meu esporte de sábado, exemplo, que é tipo, geralmente eu faço treinos mais longos, corridas e tal. Cara, meu bloco de notas ali bombando exatamente porque é o momento A que eu consigo... endorfina, né? E todos os neurotransmissores estão lá aflorando para trazer, né? Esses inputs todos, né? Os meus maiores inputs, eles vêm do final de semana. Eles não vêm durante a semana. Louco A gente isso também. tem, acho que, muita crença de que só quando você tá trabalhando pesado no dia a dia que as soluções acontecem, e que parece que muitas vezes é o contrário, né? É. Né? E tem muito a ver com o que a gente foi programado para entender a relação com o trabalho, né? As Que é muito crenças limitantes. esforço, que é o workaholismo e por aí vai, né? Não, exatamente. Assim, as crenças limitantes de, cara, onde está e até o quanto que é válida, né? Aquela informação, aquele insight que você teve no final de semana, mas não estava dentro do escritório, né? O quanto que isso pode contribuir? Já pode contribuir pra caramba. E tem até um nome em relação a esse skill, que se eu não me engano é capacidade, cognição cruzada, não é? Algo do tipo. Algo do tipo, Aham, em que você consegue, às vezes, atrelar coisas, pode vir, assim, né, do ócio, mas aí que não cabe esse exemplo, mas que você consegue, às vezes, atrelar coisas do seu dia a dia, experiências do dia a dia pro trabalho, como exemplo do podcast do Paulinho, né, ali, Sim. que eu trouxe. Sim. Um outro exemplo de gestão mesmo, por assistindo Avengers, aí sabe o Capitão América quando soltam a granada? Sim. E tipo, e tacam, assim, que era muito com a intenção, assim, de, cara, testar o espírito de liderança das pessoas. E aí vários soldados foram e brum, e o Capitão América, ele ainda era magrinho, pequenininho, aí ele foi, se tacou em cima da bomba e falou, sai correndo, vai pra lá, vai explodir. E era E um aí- prank porque não ia explodir, né? Exatamente. Era um teste. Exatamente. Então, só que isso é perfeito pra você identificar, assim, os perfis natos, sabe, assim, de liderança. E é um vídeo que eu passo em treinamento de liderança, só que é um Avenger, sabe? É um Avenger, tipo, não E tem... você vai com o escudo. Não, você sou vai vestido. super vestida completamente. Eu sou super fã, gente. Amanhã tô na pré-estreia, assim, Avengers de tudo. e Wolverine, Deadpool. exatamente. Eu tava vendo todos os vídeos de pessoas que foram na pré-estreia já nos Estados Unidos, que já lançaram, os críticos de cinema já lançaram, assim, o que eu achei do filme, out of the theater review, só que sem spoilers, entendeu? Nossa, que maravilhoso. é. Nossa, não, eu assisti todos os X-Men, assim, novamente pra esse grande dia. Eu tô esperando há muito tempo, assim. É, porque parece que vai conectar tudo, né? Eles vão É. trazer meio que essa homenagem a toda a trajetória X-Men Fox, né? Eles falam. Não, exatamente. Né? E que o Wolverine do filme é um Wolverine de outro universo, né? Só que o Deadpool vai buscar ele pra trazer pro mundo dele, onde o Wolverine era o Logan que morreu, né? Pra ele salvar esse mundo, entendeu? Acho que é algo do tipo. Algo assim. do tipo, né? Não, e assim, toda uma questão cômica, né? Do anti-herói que é o Deadpool e tudo que ele... todo o perfil dele, todas as características, assim, sabe? Não óbvias, cômicas e Sim. escrachadas. E o contra, assim, sabe? O que... eu acho muito, muito curioso, acho muito engraçado e eu adoro o Ryan Reynolds. Eu sou tipo, eu shippo muito esse casal pra começar, assim. E ele, como negócio, ele tem ditado muitas coisas incríveis, assim. Sim. Então é uma pessoa É um que... empreendedor, né? Não, demais, assim, é uma pessoa que eu acompanho. Mas aí dando essa volta toda pra a gente perceber que no final de semana ou momentos ósseos podem criar, assim, né? Podem surgir várias ideias incríveis. As respostas, às vezes, elas vêm quando a gente não tá procurando, né?
A descoberta pra mim desse trecho foi que eu não imaginaria que você era fã de Marvel e de heróis, assim, e de cultura pop nesse nível. Jura? Não conectaria. Qual caixinha eu tava, Léo? Cultura mais cabeça. Nossa, mano. Você vê as bagaceiras que eu assisto. Ah. Não, mentira. Mas é que assim, ó, é uma coisa intencional, tá? Eu tento assistir de tudo. De tudo. Tipo, ouvir de tudo. Os podcasts, sabe assim, de... Cara, mais diverso possível, assim, os seriados os mais diversos possíveis, e assim, tentar não com esse olhar de julgamento, e sim de aprendizado sobre a perspectiva. Então, provavelmente algo super, cara, nada a ver comigo, alguma coisa eu já vi, Mas esse entretenimento, cultura pop te atrai muito. Não, me atrai super, tipo, eu adoro. E exatamente por ser essa coisa lúdica e de que tudo é possível, tem coisa mais mágica do que isso? Sim. E se eu pudesse, assim, sabe, assim, eu gosto muito do Deadpool e do Ryan Reynolds exatamente porque tem um elemento disso, de diversão, de ser cômico, de fazer a gente dar risada, que pra mim é muito fundamental. Pra mim é uma necessidade humana, né? Você vê as crianças, assim, o que elas fazem? Elas choram, elas dão risada, elas dançam, são coisas que fazem parte da nossa essência. E às vezes o riso não tá tão presente na vida do dia a dia das pessoas. Então, a profissão humorista ou ator, enfim, sabe, atrelado a essas questões cômicas, pra mim tem uma nobreza tão grande que se eu pudesse, tivesse talento, eu seria comediante. Você dá umas tentativas em alguns momentos do podcast, né? A gente nota essas fugas, né? Mas tem a ver com o seu quarto pilar de diversão, né? Que você falou, que tá nos seus pilares da WG, né? Sim, não, e é super, assim, pra mim é muito fundamental. E pra mim, tipo, o riso, ele tem tanto significado de união, de até mesmo de saúde mental, sabe? Você ter a capacidade, você conseguir rir de si mesmo sobre as situações. Sem dúvida. Você pegar leve com você, às vezes de uma situação, poxa, super tensa, você conseguir rir, e sabe assim, rir da desgraça, as coisas elas se tornam muito mais leves, realmente os erros se tornam aprendizado, sabe? Você vive em paz com isso, você fomenta o time, sabe assim, pra isso, você encoraja muito mais a errar. E você traz, eu acho que, esperança, e você traz um lado muito bonito, sabe, assim, da vida, que é a risada. Muito bom. Eu concordo contigo e eu vejo os momentos onde eu tô mais esgotado emocionalmente, carrancudo, é onde os aprendizados, eles não entram. Sim. Né? A gente fica resistente e por aí vai, né? Não, com certeza. Ô Ju, pra finalizar, a gente tava falando sobre conectou um pouco de tudo com conteúdo e tal. Queria te perguntar, assim, o que você tem consumido de conteúdo que você recomendaria recentemente? De qualquer tipo, né? Que seja no seu top of mind, seja de podcast, livro, filme, série. Podcast Talks by Léo é muito bom. Acho um pouco enviesado, mas tudo bem. Nossa, eu escuto muito podcast sobre empreendedorismo, sobre inovação, o próprio Growthaholics, eu adoro, ali da ACE. Eu escuto muito podcast sobre, às vezes, nichados, assim, de... Como chama, gente, aquele... Ai, meu Deus. De mulheres, e até sobre longevidade. Eu gosto de podcasts em que eles vão nos extremos, assim, sabe? De tanto uma coisa geração Z, ou até mesmo adolescentes, tanto quanto pensando em longevidade ou uma fase muito mais madura e idosa, assim, sabe? Da vida. Então, sobre essas perspectivas e filosofias e, sabe? Assim, muito sobre o comportamento humano, assim, eu sou chama Outros Tempos esse. É muito bom. Nossa, tem um episódio com Cortella que é assim... Que legal. Juro, é maravilhoso, assim. E aí, ao mesmo tempo, eu adoro assistir Kardashians. Eu adoro, assisto todos, acompanho a família ela inteira. Porque eu fico encantada, assim, sabe? A Kim e a Kris Jenner, né? Especificamente, assim, as duas, elas, pra mim, de mulheres, assim, elas são uma das grandes referências, assim, muito porque
Pra mim, a Kim, ela sobre o âmbito de empoderamento feminino, sabe, assim, colocar em pauta ali, né, na mesa de negócios, assuntos em que antes eles não eram tão presentes, tanto quanto o que ela movimentou, né, em relação ao marketing de influência, trazendo novas possibilidades, né, de empregos, disso, daquilo, e trazer questões femininas também, sabe, muito em pauta para essa mesa de negócios, tanto que, né, a sua evolução é um ponto super fundamental, e tanto quanto a sua personalidade, né, falem bem, enfim, aquela cafona é isso, aquilo. Pra mim, ela é uma pessoa de sucesso porque ela vive a vida de acordo com o que ela acredita, né? Então, isso pra mim é ter sucesso, sabe? Você viver com a sua verdade. E meio que se importar. E a Kris Jenner, olha, eu me estendendo muito em Kardashians, tá, gente? Hoje, desculpa. Mas a Kris Jenner, eu acho que pra começar, ela começou a carreira dela, né, com 50 anos. Só por isso, né, ela já é inspiração pra muita gente que acha que, sei lá quantos anos, às vezes, a carreira dela, né, a vida acaba, né, ela começou com 50, ela construiu um império gigantesco, e ela tem essa capacidade de, em vários momentos da vida dela, ela entender qual que é o momento e, cara, fazer dinheiro em cima disso, sabe? E tirar ali extrair, fazer dinheiro, assim, que eu digo, extrair o que há de melhor e trazer lições super interessantes também. Não são todos como, né, todos os seres humanos, mas algumas, assim, que são super legais. Como exemplo, eu acho que quando ela fez 60 anos, ela estava lidando com uma questão de incontinência urinária. E que pra ela pegava muito. Ela ficava, sabe, muito chateada, que em alguns lugares ela, tinha uma crise de riso e não conseguia segurar o xixi. Ela falou, cara, eu fico muito triste com isso, eu tenho todos os recursos, né, pra fazer tratamentos e tal, mas, imagina a quantidade de mulheres que não se sentem tão confortáveis, eu não tenho tantos recursos, isso e aquilo. Ela falou, o que eu posso fazer com isso? E ela topou fazer uma parceria ali, um sponsor de absorventes para mulheres maduras, para que estão vivendo nessa situação, para tirar esse tabu, sabe, sobre a incontinência urinária nessa fase da vida e conversar sobre isso, sabe? Isso, até sobre as possibilidades ali de saúde, né? Essas questões, poxa, elas são, às vezes pega tanto que vira um tabu e não é conversado em relação ao seu bem-estar, né? Então eu acho que tem alguns aprendizados ali, e tirando que elas lidam com vários negócios em que você pode gostar, não, pode achar cafona, pode achar às vezes supérfluo, isso e aquilo. A Skims abre capital, né? A qualquer momento criou-se ali uma holding gigantesca, né? Das empresas investidas ali, fundadas, né, por elas. Então, eu aconselho todos a ficar de olho aí. É um caso, e assim, eu não tenho essa profundidade de conhecimento que você tem da família, mas é um caso onde a exposição e a mídia serviu para um propósito de negócios muito claro para mais de uma pessoa da família, né? Não, perfeito. A Kylie Jenner, né? Ela se tornou ali, na época, quando teenager, uma das teenagers mais influentes do mundo. E eu acho que isso trouxe até um próprio rebote para pessoas como o Ryan Reynolds, né? Que a gente trouxe com a sua influência, né? O que ele conseguiu trazer de potência, né? Nos negócios, seja mobile, seja gin, seja, enfim, tudo que ele estava investindo. E tanto quanto a Reese Witherspoon, né, com a Hello Sunshine, né, que é a produtora ali, cara, com todo a questão ali, tanto unindo, né, a influência dela quanto esse senso de comunidade, o que ela conseguiu construir, cara, séries incríveis, milionárias, bilionárias, e vendeu, né, há anos atrás ali a Hello Sunshine por, acho que foi alguns bi de dólar, né, que eu não sei exatamente. Eu acho que todo esse movimento dos últimos anos, eles vêm muito em linha e sendo tentado replicar no Brasil por o que a gente chama dessas empresas que são produtos nativos digitais liderados por empreendedores e celebridades. Exatamente. Né? Que nativamente estão lá criando seus negócios ou emprestando sua imagem por Media for Equity, né? Mas nisso é muito espelhado no que Kardashians e outros fizeram aí pelo mundo, né? Não, perfeito. E eu tento, assim, sabe, o máximo possível, como eu fico muito imersa, né, no universo de empreendedorismo, inovação e cultura e gestão de pessoas, né, o tempo inteiro, eu respiro, as pessoas trocam muito com isso, a gente às vezes por inércia, né, já vai se aprofundando ali, estudando, podcasts e LinkedIns e livros, sabe, assim, sobre os temas. Então, já é uma coisa meio default, porque existem deadlines ali de entrega e eu quero cada vez mais aumentar o meu repertório, mas eu sou muito intencional com esses universos completamente fora, porque eu aprendo muito. Como exemplo, esse final de semana eu assisti o documentário da Taylor Swift, em que você encontra ali, quando a gente fala, até pelo senso ali da criação de uma comunidade e de pessoas engajadas dentro da sua empresa, tem muito a aprender com celebridades como Taylor Swift, né? O que foi capaz ali de construir. Ela chegou ali num âmbito de sucesso compatível ao Michael Jackson.
Uma coisa assim, surreal. E como esses universos funcionam, que são tão diferentes dos meus, quais são os incentivos? E você vê a loucura ali, sabe, de fãs, e ela se posiciona. O universo de entretenimento eu acho muito curioso. E que acompanha a velocidade de transformação da cultura também, né? Exato. Né, das gerações e tudo mais. É um baita estudo, né? De negócios aliado à questão geracional, né? Não, questão geracional. Eu acho assim... Eu acho que você conseguir navegar por vários universos, assim, é você experimentar, cara, assim, são perspectivas sociais, sabe, assim, da sociedade em várias questões que são super interessantes e que não tem como você não atrelar alguma coisa pra dentro, né, do seu dia a dia. Então, o que eu mais indico pra todo mundo é sai do seu universo, sabe aquela coisa que você acha mais... Cara, sei lá, nada a ver com você, ou muito frufru, ou muito isso, muito aquilo. Estuda, sabe? Abre o coração e com curiosidade mesmo, sabe? O que eu posso aprender com isso? E vai ser mais divertido do que você imagina. Vai virar repertório depois pra alguma coisa que do nada vai surgir na sua cabeça pra resolver algum problema ou trazer alguma solução pra alguma coisa. Né? Exato. Ou criar também um ponto de conexão, esse lance da geração e também das pessoas ali como um todo, né? Você conseguir compreender os incentivos delas fora daquele mercado, você consegue trazer alguma coisa pra dentro pra atrelar esses dois mundos, assim, sabe? Então, os incentivos das pessoas, as pessoas elas sonham, elas sentem frio na barriga de uma forma muito padrão. Então, como que a gente consegue unir isso no dia a dia, né? Muito legal. Ju, queria te agradecer, round 2, 2 horas de bate-papo, não lembro quanto tempo foi, não lembro quanto tempo foi o primeiro. Acho que foi 2 horas e pouco. Mas de novo, né, é muito horizontal, né, a conversa, né, isso é muito bom, porque tudo se conecta, acho que quando a gente percebe aí que tem, quando você fala, né, de certa forma, os 4 pilares da cultura do seu negócio refletem essa diversidade de interesses, né, que permeia tudo que a gente falou, de certa forma, né, muito, muito legítimo. Com certeza, não, super obrigada. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo segundo convite, quero dizer que o primeiro foi bom. E você sempre toca de uma forma muito fluida, sempre muito, muito gostoso. Eu sempre falo pra você, né, cara, é até perigoso, porque a gente esquece que tem uma câmera ali gravada, a gente só vai navegando. Eu tô só esperando o dia que vai sair mais coisas, assim, que não era pra sair, a gente vai botar na edição. Acho que não. Não, super obrigada. Obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento, insights e... Enfim, toda a troca. Obrigado, Ju. Queria agradecer a galera aí que acompanhou mais essa rodada aqui com a Ju. E a gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.